Tá? Pois é, peraí, calma, acabou o som, é isso aí. Olha, estamos de volta com a tentativa de falar sobre Roger Moore, mas acho que a tentativa... Dos que não legal. Foram. A gente tentou ontem e só deu zica, mas como nós somos imbuídos do espírito corporativo de que precisamos passar informação para todo mundo, aí estamos aqui de volta, eu e o Eduardo Torelli, né? meu amigo e meu especialista em 007, para a gente falar sobre o James Bond na versão Roger Moore, né, Torelli? Com certeza. Vamos relembrar desse grande mestre aí, enfim, que também deixou um legado fantástico para a franquia, enfim, acredito que seja um dos grandes responsáveis, inclusive, pela longevidade do 007, apesar de todas as pedradas que ele continua levando das pessoas aí. É normal. Eu acho que... Sim, faz parte. Não, porque assim... É a velha história de se todo mundo gostasse do amarelo, que seria do cor-de-rosa, né? Apesar que eu gosto da Pantera cor-de-rosa. Aliás, eu queria até falar sobre isso, né? Sobre o Peter Sellers. Acho que é um tema muito legal. Né? Sim. Bom, mas não agora. Sim. Agora o nosso negócio é Roger Moore. Então, nós vamos começar esse papo falando sobre o início da carreira dele, né? Aliás, não é isso. O cara trabalhou em cinema, televisão, não só nos Estados Unidos, quanto na Inglaterra, mas ele estava na linha de frente de ser o primeiro James Bond antes do Sean Connery, não é isso? Existe uma conversa, enfim, né, uma história aí amplamente divulgada ao longo dos anos, né, que eu nunca vi o Roger Moore falar nada especificamente sobre isso, mas, enfim, existe sim essa história de que, a princípio, os produtores queriam que o Roger Moore fosse o James Bond antes da contratação do Sean Connery, né? Porque o 007 da literatura, o imaginado pelo Ian Fleming, ele era um cara que tinha lá seus pontos de conexão com o Sean Connery, ali com a personalidade do Sean Connery, mas ele era um cara mais suave, ele era um cara que tinha um pouco mais de senso de humor, não tanto senso de humor quanto o Roger Moore, mas tinha um pouco mais de senso de humor, era um cara mais suave, né? O Sean Connery era um cara mais rude. Tanto é que eu não lembro se a gente chegou a abordar isso na nossa live sobre o Sean, mas o Ian Fleming mesmo não gostou da escolha do Sean Connery. Depois que ele viu os 2 primeiros filmes, ele passou a adorar o Sean Connery, até inclusive ele agregou a biografia do 007, que ele só proporcionou aos leitores num dos últimos livros que ele escreveu sobre o 007, que é o Só Se Vive Duas Vezes. Ele agregou na biografia do 007 o dado de que ele tinha ascendência escocesa, né? Coisa que até então nunca tinha se falado nisso, né? Então, obviamente, isso foi uma congratulação dele para o Sean Connery, né? Mas o fato é que o Sean Connery não era bem a ideia na visão do Ian Fleming e provavelmente de vários envolvidos na realização do primeiro filme, do 007 literário, né? Então, existe sim essa história de que ele chegou a ser soldado, mas como Pierce Brosnan, aconteceria mais tarde com Pierce Brosnan, ele tinha lá o comprometimento dele com a TV, né? Ele trabalhava em séries de TV, então ele não pôde aceitar o convite, né? Foi ser James Bond só. Mostrar as séries que ele fez antes do James Bond, né? Que está aqui o Ivan Yoé, As Aventuras de Ivan Yoé. Depois ele fez uma temporada do Maverick nos Estados Unidos, como o prêmio inglês do Maverick, né, feito pelo James Garden. E em 62 ele foi fazer o Santo, né, que é baseado... Ele foi o personagem de Simon Temple, uma espécie de Robin Hood moderno, baseado num Pulp Fiction lá dos anos 30. Inclusive, se eu não me engano, o George Sander, é isso? Um ator muito bom nos Estados Unidos fez os primeiros santos no cinema, né? Sim. Ele teve o Simon Temple teve os filmes antes, é verdade. E aí, depois, assim que terminou o santo, ele foi fazer Persuaders
com o Tony Curtis, uma série que passou na Globo, tinha uma trilha sonora maravilhosa, e infelizmente, né? Infelizmente, não, felizmente a série durou só uma temporada e meia, que as séries inglesas são meio diferentes, né? E em 72 ele ficou liberado, aí ele foi fazer o próximo filme, que é... Opa, não está aqui, está aqui. Live and Let Die! Conte-me, conte-me, meu caro, conte-me tudo a respeito desse filme que traz o Roger Moore pela primeira vez. Uma grande estreia, né? É um filme muito bom, eu gosto muito do Live and Let Die, acho um filme legal. Só que, assim, é um filme que aí a gente já denota em relação ao passado imediato da série, né? A gente já nota grandes mudanças aí, né? Bom, em primeiro lugar, vamos falar rapidinho do conteúdo sociopolítico, se é que a gente pode dizer assim, do filme, né? Uhum. Que é um filme que tem um vilão negro, né? Que é o Mr. Big, né? E todo um elenco de apoio de atores negros, todos os vilões são negros, né? Mas isso daí não era nenhum... enfim, não tinha nenhum tom pejorativo nisso, e nem foi inventado para o filme, embora esse filme coincida com a Blaxploitation, que foi um gênero de filmes estrelados por atores e atrizes negros e realizados por cineastas negros, né, que nessa época estava fazendo muito sucesso, e eram filmes em que os heróis eram basicamente negros, os vilões eram brancos, enfim, e tinha toda uma estética, né, enfim, própria. E esse filme aí, ele absorveu muito da Blaxploitation. Depois eu vou só fazer um arremate sobre isso aí também. Mas, enfim, a história do vilão negro já estava no livro original, Live and Let Die, que foi o segundo livro que o Ian Fleming escreveu sobre James Bond, e que o vilão era exatamente o Big Man, o Mr. Big, né, que é esse super gangster negro, né, que usava, inclusive, o voodoo, né, como o culto voodoo, né, para criar, né, comunicar para os aliados dele e para os subalternos dele, que ele era uma figura mítica e super poderosa, aquelas coisas do Ian Fleming, né? Ele adorava colocar um pouquinho de misticismo. Né? E o ator que faz o Mr. Big, né? É o Yaphet Kotto, que muitos anos depois, quer dizer, eu só assisti esse filme com ele, né? Muitos anos depois eu assisti ele no Alien, o Oitavo Passageiro. Falei, fazendo no 007. É um dos melhores papéis, por sinal, do Alien. Ele é um personagem maravilhoso. Então, você sabe que ele deu uma entrevista um pouco antes de morrer, né, onde ele falou que ele gostou muito de participar do filme, mas ele criticou a própria performance dele, né, dizendo que ele achava que, para os padrões dos anos 90, quando ele deu essa entrevista aí, era muito forçado, era um vilão exagerado. Eu discordo completamente. Eu acho que ele é o perfeito vilão do 007 e tem que ser um cara larger than life, tem que ser um cara, assim como James Bond, tem que ser um cara assim, levemente acima da realidade, né? Como bem colocou o Seinfeld, né, numa daqueles shows dele, que ele fazia os shows, né? Ele falou assim que nos filmes do James Bond você conhece ao mesmo tempo o melhor e o pior sujeitos do mundo. E você acaba gostando igualmente dos dois, né? Isso é a tônica da série 007. Ele foi um ótimo vilão. Não, mas, enfim... Posso dar um exemplo dessa vilanice? Que eu acho que o vilão legal é aquele que realmente está pouco se lixando para o que está acontecendo com o mundo, porque ele quer o objetivo dele, seja lá o que for, né? Então tem uma sequência muito legal em que ele prende o James Bond e como ele seguia pelos dons místicos da né, de voodoo e tal, que ela é, né, uma espécie de rainha voodoo. Uma sacerdotisa. Exatamente. Como é que era o nome dela? Solitaire, né? Solitaire. Ele fala assim, olha, Solitaire, eu peguei o relógio do Sr. Bond e é o seguinte... tem um número de série. Me fala qual que é o último número, separa ou ímpar, né? E é o seguinte, o vilão, o henchman dele, né, que tem uma mão mecânica, fala assim, é o seguinte, se ela errar esse primeiro número, você corta um dedo. Nós vamos cortar até partes mais pessoais dele. Cara, vai cortar os 10 dedos, depois vai cortar o bimbo do 007. Deus do céu, isso é vilão, né? Isso é um vilão do James Bond, né? Que, aliás, um tópico que a gente já discutiu também, né? Quer dizer,
que eu acho que todo o Star Wars, por exemplo, o pessoal do Star Wars devia fazer um cursinho básico com os roteiristas do James Bond, porque o Star Wars só conseguiu criar um vilão legal, né, memorável, que é o Darth Vader, né? O James Bond, a cada filme, cria um vilão memorável. Um é melhor do que o outro, né? Você nunca se decepciona nesse quesito. Os vilões são sempre incríveis, até os menos, assim, o Renard, por exemplo, lá do Mundo Não É o Bastante, que é vamos dizer assim, um vilãozinho, né, comparado com esses gigantes aí, né? Até ele é um vilão legal, porque ele era imuniador, né? Enfim, sempre tem uma característica muito interessante, muito peculiar nos vilões do James Bond, né? Enfim, mas voltando aí então ao Live and Let Die, tem todo esse elenco de apoio de astros negros maravilhosos. Você falou do grandão, o grandão lá com o braço mecânico, né? Que é o Julio Harris, né? Que é um cara gigante, enorme. Ele tem o braço um tipo de como se fosse o Capitão Gancho, um Capitão Gancho moderno, né? E corta qualquer coisa, aquele negócio lá com a ponta do braço dele ali. E você tem o outro gigante também, que é o Geoffrey Holden, que faz um personagem ali meio X no filme, meio... ele às vezes ele aparece como um integrante da organização do Mr. Big, aquele grandão ali que está na foto com metade do rosto pintado, né? Ele às vezes aparece como um integrante da quadrilha do Mr. Big, e às vezes ele tem uma presença meio mística no filme, a ponto da última cena do filme ele aparecer como tipo de um fantasma, né? Na frente do trem, lá na última sequência que encerra o fim, dando uma gargalhada meio satânica, né? Então, é um filme que deixa meio dúbio se ele realmente... Se ele é uma entidade sobrenatural ou não, né? Enfim, e esse é um indicativo do quanto esse filme, o Live and Let Die, já era diferente de todos os anteriores, né? No sentido de que a série, a partir desse momento, ela começou a experimentar com novas ideias, né? Até então, você pegar ali até os Diamantes São Eternos, você tem 7 filmes do James Bond que se baseiam numa fórmula muito específica dessa série, criada para esta série. Eles não olhavam para a concorrência, ao contrário, a concorrência é que imitava o que eles estavam fazendo. Não tinha... O filme do James Bond era aquilo, 10 ou 11 tópicos essenciais que eram sempre repetidos, claro que não na mesma ordem, eles mudavam, mas, enfim, é uma fórmula muito bem feita que eles criaram ali e que eles seguiram. A partir desse filme, e o próprio flerte com a Black Exploitation é um indicativo disso, eles começaram a sacar que o 007 estava se tornando já um anacronismo, porque aí já é o começo dos anos 70, já quase 10 anos depois ali da estreia do 007 no cinema, né? Num mundo totalmente diferente, né? No começo dos anos 70 você tinha um cinema mais aguerrido, um cinema mais questionador. Foi na época dos faroestes revisionistas, do Pequeno Grande Homem, do Homem Chamado Cavalo. Foi uma época que o cinema também estava denunciando conspirações governamentais. Enfim, nesse sentido, o 007 começou a se tornar um personagem anacrônico, porque ele era um agente secreto, até certo ponto conservador, né? Assim, então, eles decidiram começar a reformular o universo 007, e a partir desse momento, aí nós vamos ver, acompanhando os próximos filmes, né? Todos os filmes seguintes tiraram influência de alguma coisa que estava fazendo muito sucesso naquela mesma época que eram lançados. Então, esses filmes do Roger Moore já são mais híbridos, né? Eles são menos, vamos dizer assim, canônicos, né? Como a gente enxerga os filmes do Sean Connery, né? E mesmo do George Lazenby, né? Eles são menos arraigados ali na ideia original da fórmula do 007, são mais abertos à concorrência. E outra característica, claro, que não tem como a gente não mencionar, né, é que são filmes muito mais bem-humorados, né, que às vezes, inclusive, beiravam a comédia, né? Em alguns momentos, a série 007 se tornou uma paródia de si própria, né? E é isso aí, esse que é o grande ponto aí, enfim, onde as pessoas se pegam para avacalhar o Roger Moore ou para diminuir a importância dele na série. Eu mesmo faço o meu meia-culpa, né? Eu detestava o Roger Moore nos anos 80, porque foi quando eu começo dos anos 80, eu comecei a realmente curtir James Bond, assistir os filmes, né? E na escola, enfim, eu também via Rambo, eu também via os filmes dos brucutus dos anos 80, que eu adorava, do Schwarzenegger, do Stallone, etc e tal. E aí, quando você falava na escola que você gostava de 007, você era avacalhado, porque o 007 era uma grande brincadeira, né? Enquanto os outros lá, o cara andava com canhão antiaéreo
no ombro, né, o 007 com as arminhas secretas, e ninguém, era uma violência gráfica, né, e muito humor, né. Então eu também não curtia isso, e acho que isso se tornou um problema em vários momentos desses filmes do Roger Moore aí. Mas, quando eles acertavam, também acertavam pra caramba, né, enfim, então, que é o caso que a gente vai falar mais pra frente, do Espião que Me Amava, que é um dos meus filmes prediletos. Então, hoje eu vejo toda essa coisa do Roger Moore e do humor de uma outra forma. O tempo é soberano, né, para mudar a perspectiva da gente sobre as coisas. Será que sem essa rendição ao humor e sem essa nova atitude, a série teria chegado até aqui? Porque lá se foram anos e anos com o Roger Moore no papel. O Roger Moore era adorado. Uma característica curiosa é que, assim, eu acho que talvez, embora o Sean Connery seja o 007 para o público de cinema e tudo mais, eu acho que nos anos 80 as pessoas gostavam mais do Roger Moore, mesmo quem não gostava de filme de espionagem ou de filme do James Bond, assistia por causa do Roger Moore, que era um cara mais light, mais suave, até a relação dele com as mulheres era uma relação igualmente patife. Mas ele era muito mais sedutor, né? Mais sedutor, exatamente, ele era mais... ele apelava para truques. Nesse filme mesmo aí, no Vive e Deixe Morrer, para poder conquistar a mocinha, né, que é uma sacerdotisa do voodoo aí, enfim, e ela dê a sorte nas cartas, né, ele compra um baralho viciado, onde só tem uma carta, Os Amantes, né, e aí ele usa esse baralho viciado para convencer ela de que o destino pré-planificou uma noite de amor para os dois, o que é uma tremenda cafajestada, né? Mas é um recurso que o Sean Connery não usaria, por exemplo. O Sean Connery pegava a mulherada, às vezes até meio na marra, né? O Sean Connery já era mais suave. Então, eu acho que ele tinha uma imagem, vamos dizer assim, mais light, né? Né? E talvez também, se ele não fosse um cara tão engraçado e tão irônico, né, como ele era o tempo todo, será que as plateias aceitariam ele como substituto? Porque, veja, eles tinham tentado fazer uma experiência com George Lazenby em 69, e o que o George Lazenby fez no Serviço Secreto de Sua Majestade foi basicamente imitar o Sean Connery. Ele fez um 007 durão, que dava porrada, e as pessoas o público se sentiu enganado, achou que estava comprando uma imitação do produto original. Será que se eles tivessem... Eu entendo uma outra coisa. Você lembra que no Serviço Secreto de Sua Majestade, tudo bem que nós podemos até conversar isso no programa que vamos falar dos outros James Bond, mas tem uma hora que ele fala um negócio sobre você precisa ver como é que era o outro cara. Né? Isso nunca aconteceu com outro cara. Que no caso, que era o Sean Connery, né? Então, mas assim, ele era um cara, era um papel físico dele, né? O George Lazenby era muito bom, inclusive, em cena de luta, ele dava porrada mesmo nos caras. Depois a gente vai falar mais pra frente, tem histórias muito engraçadas, ele quebrou o nariz do dublê no teste para ganhar o papel, enfim. Ele sabia dar uma porrada. O Roger Moore não era muito bom em cena de luta. Você vê que, aliás, por exemplo, os dublês da série, que sempre foram os mesmos, né? Até era Pierce Brosnan, eram os mesmos caras, né? Os dublês. Eles adoravam trabalhar com o Sean Connery, por exemplo, porque o Sean Connery sabia dar porrada. Eles diziam isso. O Sean Connery sabia dar um soco. O Lazenby mais ainda, né? Agora o Roger Moore não. O Roger Moore em cena de luta ele não convencia muito, enfim. Então, muita coisa ficou a cargo dos dublês. Por exemplo, nesse filme, se você contar, ele deve lutar o quê? Uma única vez, quando ele sai do boteco lá, que ele, no beco, ele luta com dois caras para ele, e depois dentro do trem. E tem uma lutinha também com o Mr. Big ali também, que é muito bem encenada, por sinal. O Mr. Big tá com uma faca, né? Aliás, essa cena é muito boa, porque assim, o que eu acho legal, você vê o que é o trabalho do ator, né? Como que isso não é dito no filme. Mas o Big Man, lá, o Mr. Big, é um cara que começou, as origens dele eram no Harlem, ali, onde provavelmente ele era de uma gangue de rua. Quer dizer, daí ele se tornou esse grande vilão, mas a gente não viu o background dele, né? O Yaphet Kotto, naquela cena, ele luta como se ele fosse um marginal de rua. Então, por isso que eu falo que a interpretação dele é genial do personagem. Uma coisa que não está no roteiro, mas que ele provavelmente, sendo um ator de método, como ele era, enfim, provavelmente ele pensou em criar um background para esse personagem, né? Enfim, então temos aí o Live and Let Die, Vive e Deixe Morrer, que também teve uma música inesquecível do Paul McCartney, que está entre os top hits da série até hoje.
Verdade. Bela música do Paul McCartney, regravada há pouco tempo não, é porque nós estamos velhos, né? Tudo parece regravada. Regravado ali no período, no período Jurássico, né, pelo Guns N' Roses, ficou ótima também. Uma trilha sonora muito boa, feita pelo George Martin, né, que era produtor, se eu não me engano, dos discos dos Beatles, né, se eu não me engano. Enfim, mas tem uma versão roqueira fantástica do tema de James Bond no começo do filme, enfim. Muitas coisas legais nesse primeiro filme aí. Diga. Aquela sequência em que ele está chegando em Nova York, né, que ele entra no carro e aí, ao mesmo tempo, a Solitaire está lendo as cartas, né? Toca uma trilha naquele momento. Olha, eu falo para você, aquilo começa a arrepiar. Falei, nossa, o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar no táxi, meu Deus do céu. A trilha é maravilhosa, é sensacional. E uma trilha já com todos os motivos dos anos 70. Sim. Né? Presença muito mais forte da guitarra. Até então você tinha ali uma musicalidade bem anos 60, que eu amo, por sinal. Tá? Eu acho que a musicalidade definitiva do 007 é aquela musicalidade dos anos 60. Mas, assim, ficou legal ele reformular. Assim como nos anos 90 também, o David Arnold, né, que era o músico dos filmes de Pierce Brosnan, fez uma releitura ótima também para os anos 90, usando sintetizadores. Mas, assim, ficou ótima a releitura, né? Enfim, então foi, digamos assim, acho que uma estreia. Agora uma coisa, só mais um aspecto desse filme aí que é interessante também. Até em relação a todo esse experimentalismo que a gente percebe nesse filme em relação ao que já tinha sido feito antes, um aspecto interessante é que esse filme aí, o próximo filme, o Homem da Pistola de Ouro, eles foram filmados naquele formato de tela mais contido, que é seria o Letterboxd, né? Que é o formato do Dr. No e do Moscou contra 007, dos dois primeiros do Sean Connery, né? Que depois desses, aliás, o Goldfinger também, os 3 primeiros do Sean Connery, eles têm um formato Letterboxd, depois eles passaram a usar o Panavision, que é aquela tela esticada. Ou seja, por quê? Porque eles estavam fazendo aventuras épicas a partir do Thunderball, né? Filmes grandes, com muito figurante, etc. e tal. Nesse filme, talvez até justamente para legitimar essa proposta de experimentalismo, eles puseram um pouco o pé no freio, em vez de fazer um filmão, assim, com cenários gigantescos, como o Vulcão Oco, do Só Se Viu Duas Vezes, fizeram um filme contido, e a fotografia também é contida. É um filme, assim, bem comportadinho, não tem nada de muito excêntrico, assim, né? E, enfim, e deu certo. Acho que talvez até eles estavam meio escaldados, né, com a experiência do George Lazenby, eles foram mais cuidadosos, né, e fizeram, vamos dizer assim, um protótipo, né, e lançaram esse filme aí e agradou. E a partir daí a gente tem uma nova fase na trajetória cinematográfica do 007, completamente diferente da anterior. E aí nós vamos para esse aqui. E aí chegamos a O Homem da Pistola de Ouro, o filme do James Bond com o título mais infame de todos os tempos, que não dá para falar O Homem da Pistola de Ouro sem dar uma gargalhada, né? É um negócio horroroso, né, cara? É título de filme pornô dos anos 80, né? Mas, enfim, fazer o quê, né? É o que tínhamos, né? Aliás, eu prefiro chamar de O Homem do Revólver de Ouro, cá para nós. Eu acho que, não sei, fica um pouquinho menos... Mas, sinceramente, eu acho que eles colocaram esse título de pistola exatamente para ter a conotação sexual, porque é o James Bond. James Bond traz até mulher, não sei o quê, né? Porque... a música tema da Lulu, ela também, ela dá meio que... Ela brinca, faz um duplo sentido. Ela fala, ele tem uma arma poderosa, ele sabe como usá-la. A letra é isso, tá? Então, assim, eles também sabiam o que eles estavam fazendo. Mas eu acho meio assim... Mas não tem jeito, o nome do romance original era The Man with the Golden Gun, então não tem jeito. É que é meio bizarro. Agora... Não, mas temos aí um puta vilão, né? Que é o Christopher Lee, menos que o Drácula, né? Enfim, o Drácula da Hammer, o Drácula, para mim, o Drácula definitivo, e primo distante do Ian Fleming, né? A biografia desse cara é um troço... assim, que parece que ela foi inventada, né? A vida do Christopher Lee foi tão interessante que parece que ela foi inventada, né? Você me disse ontem que tem uma tiração de sarro disso durante as filmagens, não é isso?
Não, é porque, na verdade, ele era o Drácula, né? Tinha sido, aliás, ainda era, acho que no mesmo ano desse filme, acho que saiu, acho que o último filme dele como Drácula na Hammer, que foi Os Ritos Satânicos de Drácula. Eu acho que coincide com esse ano aí. É isso aí. Vou até dar uma olhada. Né? 73, né? Então, e aí é o seguinte, o Christopher Lee, que era outro palhaço, né? Você imagina o Christopher Lee e o Roger Moore, os dois no set, dois palhaços, né? Muito, muito divertidos, muito bem-humorados, né? Nesse filme aí, o esconderijo do vilão é uma ilha, né? Acho que é Bangkok que eles estão ali, né? Tailândia, sei lá em que lugar, na costa da Tailândia, sei lá. Enfim, então tem uma formação rochosa que é onde fica o laboratório do Scaramanga, que é o vilão, né? Que, na verdade, tem um plano mirabolante para controlar. Ele rouba um dispositivo que gera energia solar, o que na época parecia ficção científica, e hoje é uma coisa absolutamente tranquila. A gente sabe tudo sobre essa tecnologia, tem até para vender aqui no Brasil. Você pode ter uma casa com painel solar. Mas no filme, imagina em 73, né? Saem os painéis solares da montanha, todo mundo, que paia, que mentira. Como o 007 está sempre 5 minutos no futuro, né? É uma prova, mais uma prova disso. Verdade. Enfim, e aí essa cena aí, para essas cenas da casamata do vilão, né? Claro que os interiores foram construídos em Pinewood, né? Mas as externas foram feitas mesmo numa ilha lá, enfim, onde tinha essa montanha, né? Então eles tinham que entrar e sair dessa caverna durante a filmagem para fazer que eles estavam entrando no esconderijo do vilão, né? E a primeira vez que eles entraram ali, saiu um morcego, né, das trevas, assim, né? Todo mundo pulou, né? Aí o Christopher Lee olhou para o Roger Moore e falou assim, agora não, Ladislau. Enfim, né? Eles deviam se divertir, cara, fazendo isso aí. Né? Edu, eu estou vendo aqui na filmografia dele, ele fez Os Ritos Satânicos de Drácula. Foi o último, tá? Em 73. Em 73 também ele fez O Homem de Palha. Fez a Puta, primeira que eu parte. amo. Filmaço. Ele fez a primeira parte dos Três Mosqueteiros, aquela nova versão, né? Verdade. Ele fez A Herança Maldita e A Vingança de Milady antes da estreia do Homem contra a Pistola de Ouro. Então. Que aliás, os dois dos mosqueteiros, né? Os Três Mosqueteiros da Vez, eles foram filmados juntos, né? Que é como Superman, né? Aliás, acho que são os mesmos produtores, né? São Salkind lá, né? Que fizeram, né? Sim. Enfim, aí temos aí essas Bond Girls fantásticas, né? A Maldadas, que mais tarde seria Octopussy. Eu tinha e visto. A Brit eu tinha visto a Maud Adams no Octopussy, né? No Octopussy, não, desculpa. No Homem da Pistola de Ouro. No ano seguinte, que foi 75, ela faz uma participação mais do que especial no filme Rollerball, Os Gladiadores do Futuro. É verdade, ela é o grande amor do James Caan no filme, né? Exatamente, cara. Aquilo que eu lembro. É uma das ficções... eu amo também. Filme maravilhoso, né? E tem aquele momento em que ela caminha com ele na chuva. Com ele, do televisor, né? E ele vê que realmente não vai rolar eles ficarem juntos. Ele deleta todas as imagens dela com aquela baita música, né? Aquela música clássica bonita. Ela era uma tremenda... Aliás, o Rollerball foi o único filme de ficção científica que realmente foi capaz de prever o futuro, né? Porque quem dominou o mundo foram as grandes corporações, né? Não foram os macacos, não foram os russos, foram as grandes corporações que dominaram o mundo, que é o único filme que apresentou essa ideia, né? Gozado, né? Um filme que hoje quase ninguém fala, né? Mas toda a ideia do filme se baseia nisso, né? Enfim. Verdade. E aí tem um bom tema para um outro programa, hein? Ficções científicas distópicas. Eu topo, cara. Isso é bom, vamos lá. Então, e aí a outra mocinha, a Brit Eklund, que por sinal também sigo ela no Instagram, é uma figura simpaticíssima. E acho que na época ela estava casada com o Peter Sellers, ainda, eu acho. E, inclusive, dizem que ela infernizou a vida do Peter Sellers. Porque eu estava confundindo ela com a Barbara Bach, né? Que era não. Do Ringo Starr, né? A Barbara Bach era a mulher do... Esse casamento foi muito estranho. Diz que ela era da pá virada e o Peter Sellers não aguentava o tranco de estar com ela, enfim. Mas, enfim, aí temos então essas duas Bond Girls, e é um filme, assim, onde a gente até chegou a falar sobre isso ontem, o Nick Nack aí, que é o
é o equivalente do Odd Job, daquele coreano que jogava chapéu no Goldfinger, só que também numa versão mais cômica, né? Como a gente vê, claro que, assim, além do personagem ser, digamos assim, inofensivo, porque ele é pequenininho, o Hervé Villechaize, que depois faria aí a Ilha da Fantasia, né? Ele era o Tatu mais tarde na Ilha da Fantasia, ele interpretou o personagem de uma forma bem debochada também, enfim. Então, assim, é um filme onde aquele bom humor... Antes de você concluir, deixa eu só falar uma coisa do Hervé, que eu acho que é interessante, que é o seguinte, eu tinha visto aquele E! True Hollywood Story, né, sobre a vida dele e tal, que ele acabou se matando porque ele descobriu depois, porque ele teve essa deficiência, né, de crescimento, mas ele descobriu no final da vida que os órgãos internos estavam crescendo e ele sentia dores horrendas, né, até que ele fez o gesto final. Quem quiser saber mais informação sobre isso tem que assistir Meu Jantar com Hervé, que é um longa-metragem, um telefilme feito pela HBO, com o Peter Dinklage fazendo um papel... do Game of Thrones. Do Game of Thrones, que é maravilhoso, né? E a história... E aí é uma coisa curiosa, que é a história de um jornalista que entrevistou ele, tá? Durante um período, e que depois, quando ele se despediu, estou indo para Londres e tal, ele se matou nessa noite. Acontece que esse jornalista é o autor do roteiro e o diretor do telefilme. Olha que máximo. Barato, então. Onde? Esse filme está disponível aonde, Paulão? Na HBO Go. Então, aonde eu vi. É muito legal. Que legal, cara. Eu vi um trailerzinho do filme, me chamou a atenção, mas eu não vi, eu não sabia onde assistir, né? Então, aí tá. Vou procurar. Então, enfim, mas a gente tem aí um filme assim com muito mais humor ainda do que no anterior, que já tinha várias cenas, digamos assim, forçadas e que queriam induzir a plateia ao riso, etc. e tal, né? Aí eles mandaram ver nesse negócio aí, e aí, na minha opinião, isso aí meio que esculachou o filme, cara. Eu não gosto do Homem da Pistola de Ouro. Acho que é um filme que, por exemplo, tem cenas que beiram assim, os Trapalhões, assim, e veja, os Trapalhões, eu amo os Trapalhões, mas os Trapalhões, a intenção era ser uma comédia escrachada. Aí você tem um filme do James Bond, onde numa cena dramática, importante ali, ele está lutando contra os alunos de uma escola de karatê, né? Aliás, parêntese, né? Todo o conteúdo de karatê do filme, obviamente, inspirado na Operação Dragão e no fenômeno Bruce Lee, né? Claro. Que também estava acontecendo nessa época. Então, aí você vê mais uma influência que eles puxaram do cinema de entretenimento da concorrência aí fortemente, né? Uhum. E aí você, enfim, nessa cena quintessencial, importante, né? O 007 pega e é salvo por duas colegiais, com roupa de colegial, inclusive, que entram na briga lá e dão um pau nos caras, enfim, e aí tem coisas horríveis, assim, ou depois delas baterem num dos caras lá, num dos alunos lá, o cara já tá meio grogue, fazendo aquelas caretas de trapalhões. Elas levam ele até o 007, o 007 só faz assim, derruba o cara, enfim. Ó, Edu, agora... Edu, o que eu acho dessa história, assim, desde que quando eu assisti o Vive e Deixe Morrer, eu já sentia que o estilo do filme, dos filmes dali para frente, iam ter esse lado humor, eu não sei se assim, mais, como você diz, satírico, né? Por exemplo, ele entra no banheiro para tomar banho, faz a barba, tal, na hora que ele vai... ele está acendendo um charuto, ele nota uma mamba, né, que é uma baita de uma cobra venenosa, chegando perto dele, o que ele pega? Ele pega o spray, bota o charuto, queima a dita cuja. Até aí, tudo bem, se defendeu. O que ele faz em seguida é que eu falei, mas pô, peraí, né? Que ele simplesmente pega, espreme o spray de novo, mas aí, agora tá bem. Pô, e isso acontece da mesmo jeito, não só nessa cena das colegiais, né? Mas num dos momentos que deveria ser fantástico, que é o pulo, né, do carro em caracol, né? Aquilo é maravilhoso. Essa é uma cena marcante desse filme também, que o 007 está numa perseguição e daí ele perde o vilão, né, de vista, e ele vê o vilão do outro lado do rio, né?
E aí o único jeito dele atravessar o rio é ele passar por uma ponte que está semi-destruída, né? Então tem uma parte da ponte que vai até um determinado momento aqui do rio, fazer aqui o, né? E aqui tem o outro lado da ponte que está assim, né? Então assim a ponte que originalmente ela quebrou, o meio não tem mais, ela ficou assim, né? E aí o 007 faz uma daquelas coisas malucas dele lá, ele entra no carro e sobe a ponte, o carro faz um looping assim e cai direitinho no outro lado da ponte, e daí ele consegue seguir o vilão. E para fazer essa cena, eles modificaram todo o chassi do carro, né? Com cálculo de computador na época, enfim, para que a base do carro, né, depois do salto, que tinha que ser feito com total precisão pelo dublê, né? Ele caísse com a base direitinho, né? Se adaptasse exatamente ao relevo do outro lado da ponte, que estava todo torcido. Só que assim, aí a gente vê o problema de você exagerar no humor, né? Todo esse trabalho para fazer uma cena fantástica dessas, que por si já seria de arrancar palmas da plateia, no momento que o carro faz o negócio, eles botam uma música de círculo, né? Negócio cômico. Quer dizer, então, assim, aí você falou da cobra no banheiro, da mamba preta, e várias outras situações dessas que tem no filme do Roger Moore, que eu não vejo problema. Eu acho que esse humor rasgado, essa maluquice enfim, dele fazer essas coisas absurdas, pular por cima dos jacarés e etc e tal, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, contanto que o timing da piada seja certo. E é isso que muitas vezes eles erravam no filme do Roger Moore. Uhum. Quando você está vendo, por exemplo, um show de humor, né? Você está vendo o cara contar uma piada. Por que a piada funciona? Porque o cara sabe o momento exato de acabar a piada. Se ele continua contando a história, sabe, a piada perde a força. Então, o que eu acho que às vezes eles erravam muito, muito, muito fortemente aí no filme do Roger Moore em alguns momentos, e esse é um exemplo, é o timing da piada. Quando o timing da piada tá ok, é maravilhoso. A cena da mamba preta é fantástica. Você vê ele fazer aquilo ali, mas você não se incomoda. Você fala, é o James Bond, né? Agora, chega num ponto desse em que é tanto humor, que é tanta brincadeira, que o 007 não parece mais um cara, vamos dizer assim, capaz de ganhar uma briga sozinho. Eu acho que aí você começa a criar um problema, já que eles estão fazendo um filme de ação, né? Então, em alguns momentos, alguns biógrafos do 007, estudiosos, eles chamam essa fase da série como The James Bond Comedies, né? As comédias de James Bond, né? Porque realmente passou muito do limite em alguns momentos, né? Mas não é que a coisa em si estava errada, porque quando funcionava muito bem. Sim. Que é o que nós vamos falar mais para frente nos próximos filmes. Mas eu acho que aí, nesse filme, eles realmente perderam o timing das piadas e acabou virando uma coisa totalmente pândega, né? Apesar de alguns ótimos momentos. Tem bons momentos no filme. Tem uma trilha sonora legal também. Sim. Então, eu acho que é assim, quando ele vai para o jogo e vê que a Maud Adams está morta com um único tiro direto no coração. Aquilo sim. Esse assassino profissional sabe o que faz, né? Exatamente. E como a gente chegou a comentar ontem, a ideia inicial dos roteiristas era fazer uma coisa muito mais legal do que é o filme finalizado, né? Que era transformar esse filme num Shane do James Bond, né? Seria um filme onde o James Bond enfrentaria o equivalente dele, o cara que atirava tão bem quanto ele. Então seria um duelo de titãs, né? Que é uma coisa que está no filme, mas de uma forma muito fraca, muito debochada. Verdade. E para você fazer essa ideia funcionar, você teria que ter muito mais suspense, né? Do que tem, né? De fato. E não tem muito suspense nesse filme. Então, no fim, o tal do duelo que todo mundo espera, a foto é linda, né? Os dois ali, essa foto ficou marcada. Todo mundo lembra dos dois, um de costas para o outro. Parece que você vai ver um puta filme, você vai ver o duelo de titãs ali, né? Mas o que você vê é uma grande bobagem, enfim. Eles mal se confrontam, né? Inclusive, quando o 007 vira, quando o 007 vira, o Christopher Lee já saiu de cena, e aí o final é naquela casa maluca, enfim. É um filme que eu acho que, assim, tem lá seus momentos, né? Mas eu acho que não funcionou. Foi o primeiro flop. E a gente sabe que não funcionou porque a bilheteria dele foi muito fraca, a crítica... Como o esquema de produção da fase do Roger Moore foi muito diferente,
eles começaram a fazer filmes a cada 2 anos, então daria tempo de consertar erros, fazer pesquisa. Tanto é que o que todo mundo... Opa, aqui, ó, quem está aqui, nosso amigo Saulo Dani. Eu acho que, em função do resultado do Homem da Pistola de Ouro, eles sacaram que tinham que voltar à fórmula de uma coisa mais assim, mais eloquente, e aí entra em cena o melhor filme de Roger Moore como James Bond. E um dos melhores filmes do James Bond, né? E cheio de absurdos, cheio de humor, cheio de palhaçada, e mesmo assim, um filme maravilhoso, um filme que é James Bond até a medula, né? Eu acho que essa cena, por exemplo, do navio tanque comendo, né, engolindo o submarino nuclear, eu acho ela fantástica, né? Basicamente é uma refilmagem do Com 007 Só se Vive Duas Vezes, né? A mesma história, né? A mesma ideia, né? Só que naquele filme era uma nave que roubava foguetes russos e americanos para provocar uma guerra, e aí é um navio-tanque que engole submarinos nucleares russos e americanos para criar uma guerra entre russos e americanos. É a mesma ideia. O que não é problema no 007, porque, afinal de contas, tem um conteúdo mesmo de previsibilidade, que a gente quer ver certas coisas se repetirem quando a gente vai ver um filme de James Bond. Não tem sentido você... enfim, você compra um disco do Roberto Carlos, você quer ouvir o Roberto Carlos cantando funk? Não tem nada a ver. Roberto Carlos é um cantor romântico, enfim, né? Enfim, então... mas é a mesma coisa, tá, mas é por causa da mesma coisa que ele tem essa base enorme de fãs, enfim, então é bom dar uma remodelada às vezes, mas sem alterar muito a forma. Esse ótimo vilão aí, que é o Kurt Jurgens, né, que faz um megalomaníaco que quer criar um mundo sob o mar, né, então é um personagem meio, assim, ele parece meio moldado num Capitão Nemo, é um cara meio... É um anarquista. Eu lembrei ontem, depois eu fui pesquisar, saber o nome do filme que ele fez com o Robert Mitchum, né, que é Raposa do Mar. Né? Enemy Below. Ele fazia o comandante do submarino alemão durante a Segunda Guerra Mundial, e o Mitchum é um contra-torpedeiro, né? E os dois têm um embate para lá e para cá, que horas que ele vai subir, aí vamos não sei o quê. É um tremendo filme. E outra coisa, eu adoro a Bárbara Bach como aí vem as sutilezas, né? Agente Triple X. Que era, vamos dizer assim... Não, e é engraçado, né? O 007 nessa época aí sendo acusado de machista, etc e tal, né? E ela era o equivalente dele na inteligência soviética. Ela é uma agente tão... Aliás, o começo do filme brinca com isso, né? Porque aparece lá um take do suposto maior agente russo, enquanto o 007 está numa missão, aparece um take na cortina de ferros, né? Um momento ali na vida do maior de todos os agentes secretos da inteligência soviética, e você vê a princípio um homem, né, deitado na cama, um cara que até parece o George Lazenby, ele até parece o George Lazenby, e ele está na cama, acabou de transar com alguém, né? Então você pensa imediatamente que é o 007 russo, né? Aí, na verdade, a câmera abre assim, e quem é a super espiã é ela, né? Ela que está dormindo com o cara, né? Ela que está dormindo com fulano de tal lá. Enfim, então, a série já também absorvendo já esse elemento aí legal de colocar a mulher com destaque, mas o que eu acho importante, sem roubar, claro, o holofote do James Bond, que é, meu Deus do céu, o protagonista. Eu acho que é a mesma coisa que você fazer um Sex and the City, colocar homens como protagonistas e as mulheres em segundo plano. Eu não acho, eu acho que aquela é uma série feminina. Homens podem assistir também, devem, inclusive, mas é uma série feminina. Enfim, então, a série, na verdade, não era tão como é que se diz? Fechada a novidades como muitas pessoas diziam que era. E esse vilão aí, uma coisa legal é que é um vilão totalmente cartunesco, né? Totalmente absurdo, né? Imagina, o cara quer criar uma cidade embaixo do mar, né? Esse é o plano dele, né? Mas o ator leva o personagem extremamente a sério, isso que é legal. Então, quando ele aparece ali, você acredita mesmo que ele, pelo menos, acredita no que ele está dizendo, né? Não, ele não está fazendo aquilo de uma maneira cômica. O ator está vestido perfeitamente o personagem. Enfim, esse filme tem um suspense, né? De novo, que não tinha ali nos 2 primeiros filmes.
apesar de de elementos como Jaws, que a gente está vendo aí, que a gente chamava aqui de Dentes de Aço nos anos 80, mas o nome do personagem era Jaws, né? Uhum. E, obviamente, foi inspirado no Tubarão do Spielberg, né? E também tem várias cenas com tubarões no filme, enfim. De novo, 007 de olho ali, um olho no peixe, outro no gato, né? Olhando o que a concorrência estava fazendo, né? Opa, gostei desse negócio aí. Fizeram um filme no mar, né? Com um personagem, inclusive, chamado Jaws, né? Mas o Jaws, com todo o absurdo, é um personagem ameaçador, é um personagem que assusta. Até o próprio o Richard Kyle, que é o grandão aí que fez o Jaws, e que fez inúmeros personagens gigantescos na televisão, no Além da Imaginação, sempre que tinha um gigante, um alienígena gigante, era ele. Ele já naquela época já estava fazendo esses papéis, né? Ele, no making-off do filme, falou assim, a primeira vez que eu me vi na tela como Jaws, eu tomei um susto. Porque é uma cena no trem que a Bárbara Bach abre a porta do guarda-roupa e ele está escondido lá dentro. Então, a câmera dá um zoom bem na cara dele, ele dá aquele sorriso. E acho que foi a primeira sequência, talvez um copião que ele viu. Ele falou, eu pulei para trás quando eu vi. Então, o Jaws, com todo o exagero, a Pauline Kael, a crítica de cinema Pauline Kael, descreveu o personagem como um grande perverso brinquedo de corda. Maravilhoso isso aí, né? E apesar de todo esse exagero, né, ele funciona no filme, ele assusta, eles apresentam o personagem de uma maneira que ele tem um lado cômico, mas, de novo, por exemplo, tem uma cena que o 007 usa um ímã para prender ele pelo dente, né? Aquilo é um completo... Mas, assim, é um pequeno momento no filme. Ao longo de todo o filme, você morre de medo quando aparece o Jaws, porque quando ele mata alguém, ele mata mesmo. Uhum. Olha a turma aí, ó, interagindo. Abraço para todo mundo aí que está vendo aí, que está assistindo a gente aí. Obrigado aí pela audiência. Tem uma pergunta, é verdade que o Kurt Jürgens estava doente durante as filmagens? Eu não sei se ele estava doente, não, mas ele estava já à beira, inclusive, de sair de cena já ali, né? Ele não estava. Você vê que ele não se mexe muito. Eu acredito que sim. Teve isso nas filmagens, sim. Muitas cenas do Kurt Jürgens foram pensadas de modo que ele tivesse ou sentado, ou isso você pode ver, ele está sempre numa mesa, numa poltrona, ele não se mexe muito no set. Provavelmente sim. Olha, eu não vou responder essa pergunta, tá? Depois eu posso responder quando nós fizermos o terceiro programa sobre os outros 007. Tá, Adame? Eu queria colocar aí em saia justa, pô. Para com isso. Mas eu antecipo que não é o Daniel Craig, na minha opinião, só isso. Mas, também não depois a gente fala. Agora, bom, mas enfim. Então, o Carlos Amorim pontou um negócio aí, ele falou o filme que salvou a franquia do fim. Pois é, isso é verdade. O filme anterior, foi no filme anterior, no Homem da Pistola de Ouro, que acabou, inclusive, a parceria do Cubby Broccoli e do Harry Saltzman. Porque o Harry Saltzman falou assim, isso aqui já deu o que tinha que dar, não vai rolar mais, isso aqui dá muito trabalho, não dá tanto lucro, e caiu fora. E aí o Cubby Broccoli, ficou sozinho, né? E ele chamou para si a responsabilidade de tornar Bond grande outra vez. Era o termo, né? A frase que ele usou. E, ele gastou os tubos nesse filme, como você pode ver, é um filme de grande orçamento. Aliás, eu acho que ele custou mais caro que o Star Wars, inclusive, o Espião que Me Amava, caríssimo. Esse cenário do navio-tanque aí, ele foi, acho que, o segundo cenário mais megalomaníaco feito pelo Ken Adam para a série. O primeiro é o vulcão do Só Se Vive Duas Vezes, mas esse cenário aí é fantástico, também gigantesco. Enfim, então ele apostou tudo, ele teve muita coragem, o Cubby Broccoli, porque realmente parecia que a série, enfim, já tinha dado o que tinha que dar. E com esse filme, o 007 de novo virou um fenômeno, enfim. Aí eles falaram, e aí eles chegaram na maturação perfeita. Quer dizer, o que é a maturação perfeita para essa era? Assim como no Sean Connery, a maturação perfeita aconteceu no Goldfinger, onde eles experimentaram com algumas coisas no Dr. No e no Moço contra 007 e cristalizaram isso no Goldfinger, o Espião que Me Amava é a mesma coisa. O humor que eles injetaram, o senso de paródia, tudo isso que eles experimentaram nos dois primeiros filmes, eles mantiveram nesse aí, mas trouxeram de volta os elementos de suspense da série, né? As cenas de ação super elaboradas, né? E os grandes orçamentos, porque é aquela história, quando você vai ver um filme do James Bond, né? Apesar do que esses filmes novos aí estão fazendo, você não quer ver um filme na Bolívia, meu amigo, você quer ver um filme
no Egito, você quer ver um filme no Japão, você quer... Né? Ninguém quer ver um filme na Bolívia, lamento, no Chile, a pessoa quer viajar de primeira classe, essa que é a verdade. O filme do James Bond proporcionava isso pra gente. Aliás, vários teóricos dos anos 70, ou dos anos 60 e 70, né, quando queriam bater no 007, eles diziam que esses filmes, os livros, os filmes, idiotizavam o leitor e o espectador comum com fantasias de classe dominante, porque o 007 bebia drinks sofisticados, ia para lugares incríveis, namorava mulheres lindas, né? Bom, blá, blá, blá. É isso que o povão quer, é isso que eu quero. Eu tô falando, mas tá bom, por mim. É o que eu quero, entendeu? Você uma vez já tomou o vodka martini? Vodka martini? Sim, ele toma já... Não, ele toma no Dr. No já, né? Não, eu sei, mas você já... Depois de tudo... Se eu tomei? Não. Uma vez na Rede Globo fizeram um documentário sobre o 007, eu acho que de 20 anos do 007, alguma coisa assim. E eles pontuavam algumas coisas, como, por exemplo, e ele gostava muito do vodka martini. Shake it, not stirred. Porque shake batido, não misturado. E não misturado, misturado assim. Tem um problema. Toda vez que ele tomava isso, em qualquer boteco, lá nos filmes, também dos filmes do Sean Connery, né? Ou mesmo do Timothy Dalton, ninguém reparava numa coisa que acontece quando você mistura vodka com martini, tá? Na hora que você chacoalha e coloca no copo, ele fica opaco, ele não fica cristalino como nos filmes. Olha, que máximo, cara. Não, e eu pensei que fosse, o cara fez errado lá. Não, depois eu fui em outros botecos tomar o raio desse negócio, olha, pega a coqueteleira, bota, sacode bem e me dá aqui. E ficava desse jeito. Então, eu acho que como eles viram que ficava um negócio assim meio leitoso, não, deixa do jeito que tá, é como se ele estivesse esperando. Aí bota lá a vodka martini e tal, porque quando você faz o teste para comprovar... E outra coisa, vodka martini... Não fica daquele jeito. A vodka misturado com o martini, e o martini é o martini seco, não é o martini doce, é realmente só para um cara com um gosto especial como ele, que sabia que tomar saquê a 73 graus Fahrenheit era a temperatura ideal. É o certo, é o correto. Ele na verdade, ele tomava... Você sabe que um amigo meu que gosta muito de beber, né, e ele... Enfim, às vezes ele fala dos drinks, né? Ele fala assim, cara, cada bomba alcoólica que o 007 toma, né? Que assim, isso é parte também do exotismo do Ian Fleming, né? Que gostava de coisas, dessas coisas, enfim, diferentonas, né? Mas enfim, né? Não significa que eu, por exemplo, fosse gostar de algum drink que ele bebe, né? Enfim. Mas enfim, fato é, esse filme aí, ele finalmente ele conseguiu concatenar todos os elementos dessa fase do 007, que é uma fase, então, como a gente falou no começo, uma fase mais consciente do seu lado cômico, vamos dizer assim, do seu lado engraçado, dos seus exageros, né? E que brincava com isso, né? Mas nesse caso aí, quando eles acertavam, mantendo o suspense, né? E a grandiosidade do 007 original e aquele universo do 007 original, aqueles vilões absurdos, com características físicas esquisitas, enfim, tudo isso aí, finalmente eles trouxeram de volta e aí, enfim, estavam prontos para... O Roger Moore, o James Bond do Roger Moore amadureceu aí. E aí... Aí a gente tem outro tropeço. Aí não dá, né? Aí não dá, se venhamos... Eu sempre, toda vez que eu lembro desse filme, eu gosto muito a trilha sonora. Moonraker é maravilhosa, cantada pela Shirley Bassey, que ela canta pro John Barry, né? Mas assim, aquilo que eles tinham consolidado dentro do O Espião que Me Amava, que assim, o vilão tem que ser um vilão que quer conquistar o mundo, não importa de que jeito. Ele tem que ser um cara excêntrico e, com certeza, um puta milionário, que é o caso do Drax, aí feito pelo Michael exatamente, Lonsdale, Hugo Drax, Michael Lonsdale. Então, eu acho que esse filme, inclusive, é um filme meio irmão do Espião que Me Amava, é gozado, eles são... aliás, o roteiro, se eu não me engano, dos dois filmes foi o Christopher Wood, que escreveu, o mesmo cara. Eles têm muitas similaridades, né? Só que, assim, eu acho que o Foguete da Morte é o Espião que Me Amava que passou do ponto, sabe? Queimou o bolo. É a mesma receita, mas
alguma coisa deu errado ali. Puseram fermento demais. Puseram fermento demais. Enfim, é um filme. Bom, obviamente, né? Por que esse filme aí não era nem para ser esse, né? Até esse momento, aliás, até o final da fase Roger Moore, os títulos da próxima aventura sempre eram anunciados no fim de cada filme. Não aparece lá, aparecia The End, né? E aí, but James Bond will return in, né? Mais James Bond voltará em. E como eles tinham as opções de todos os livros da Ian Fleming, eles já meio sabiam que livro ou conto eles iam adaptar em seguida. Então, eles já aguçavam o apetite do público colocando o nome do próximo filme. E ficava todo mundo curioso. Nossa, o que será que vai ser? Eu me lembro que quando eu vi a primeira vez no Octopus, que foi o primeiro que eu vi no cinema, eu vi lá, voltará em A View to a Kill, né? Eu falei, o que é isso, né? O que pode ser A View to a Kill? Então, no final desse filme aí, aliás, do filme anterior, eles anunciam somente para seus olhos. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu Guerra nas Estrelas, né? Aconteceu Star Wars. E aí, meu amigo, veio a febre espacial, veio o Abismo Negro, Superman, Galáctica, Astronave de Combate, Buck Rogers na televisão. Enfim, acabou, o mundo virou, teve uma coqueluche espacial. E aí, enfim, aí o Albert Broccoli, o produtor e a turma toda envolvida falou, bom, nós temos que ir atrás desse negócio de espaço, né? E aí fizeram esse filme totalmente nonsense, onde o vilão, igualzinho ao anterior, só o anterior queria criar uma civilização embaixo do mar, e esse aí quer criar uma civilização, ele quer destruir toda a vida na Terra, a humanidade só, vai preservar os animais e as plantas, e vai colocar na Terra humanos perfeitos, né? E ele vai... é um nazista, né? Enfim, ele seleciona os casais perfeitos, homens e mulheres todos bonitos, e espécimes perfeitos, e vai povoar a Terra com gente linda, enfim, tá. E aí ele mora numa base no espaço, numa estação espacial, enfim, que ele construiu lá, e ninguém percebeu, né? Ninguém percebeu que ele construiu, né? Enfim. E aí, enfim, aí temos essa guerra no espaço, no final, que é constrangedora, porque não tem o dinamismo do Jornada nas Estrelas, do Star Wars. É uma guerra boba, porque, além de tudo, é uma guerra que eles, assim, colocam lá um negócio com a tecnologia, digamos assim, do século XX. Então, assim, os astronautas, tudo andando devagar ali, é muito sem graça. E como um amigo meu uma vez definiu muito bem, esse filme é uma chanchada, né? Esse filme é uma grande chanchada, o Foguete da Morte. Ele é uma piada do começo ao fim, apesar dele começar muito bem. Eu acho que até o momento ali até as cenas na França, né? Eu acho que o filme vai muito bem. Quando vem para o Rio de Janeiro, o negócio realmente desanda, vira uma chanchada. O Amorim até falou sobre a participação da Adele Fátima para trabalhar no filme e tal, mas obviamente descartaram e colocaram uma outra atriz lá, que eu nem sei. Foi coitada, é verdade. Morre logo de cara, né? Ela não. É uma participação de nada. Na verdade, é até horrível, porque ela chega lá, ela fala que ela faz parte do hotel, né? Que ela é parte da mobília, praticamente, já transa com ele. É um negócio meio. Enfim. Mas ela, teoricamente, é uma agente também. Um papel horroroso, uma porcaria. Agora, você vê que esse filme, ele é realmente uma coisa bizarra. Então, só para fechar, ainda bem que a Adele Fátima escapou dessa. Ele apaga, é um mico, né? Mas, enfim, essa cena aí do bondinho, né? É um exemplo do como esse filme ele é uma locomotiva que saiu dos trilhos, né? Ela tinha tudo para ser uma tremenda cena e ela é horrorosa, ela é feita de assim, uns chroma keys pavorosos na cena do bondinho, o salto o salto do Jaws para o outro bondinho é um negócio que não convém, ele dá um pulinho assim, é horroroso. O filme é pavoroso. E você vê aonde que o filme erra tanto, né? Que um personagem como o Jaws, que era tão legal no filme anterior, vira um constrangimento nesse filme. Chega a ser, as cenas que ele aparece e fala, ai meu Deus, lá vem palhaçada. E para coroar, ele ainda encontra o amor. Né? O Jaws encontra o amor na figura dessa baixinha aí, e aí ele vira um cara legal, e que, cara, não tem nada pior que vilão virar um cara legal, né, cara? Vilão é vilão, né? Aí dão até uma fala para ele fala to us, né? Quer dizer, enfim, né?
uma papagaiada esse filme, é uma papagaiada. Agora, tem, como eu te disse ontem, o filme do 007 é igual pizza e sexo, mesmo quando é ruim, é bom. Tem alguns momentos desse filme que eu adoro, eu faço questão de ver, rever, rever. Por exemplo, a cena inicial, o prólogo, onde o 007 é jogado de um avião, e aí ele vai lá e pega no ar, ele consegue abrir caminho pelo ar ali, só com a aerodinâmica do corpo, assim, ele chega no piloto que pulou na frente, arranca o paraquedas do cara, bota o paraquedas, né, e joga o cara para a morte. Depois, em seguida, o Jaws vem também, enfim, essa cena toda que hoje o pessoal, acho que você assistiu e falou assim, não, isso aí foi feito com efeito digital. Isso aí não, isso foi feito de fato. Os dublês estavam realmente voando, usando os paraquedas por baixo das roupas, que você vê que são super largas no filme. Só que como o vento é muito, muito forte naquela altitude, deforma todas as roupas, né? Então você, a princípio, não percebe. Você fala, não, mas na verdade as roupas são enormes para esconder os paraquedas. Eles estão paramentados, mas estão fazendo aquilo tudo de verdade, que é um aspecto da série que também é elogiável, é que todos aqueles absurdos que a gente via nos filmes do 007, até o Timothy Dalton ali, talvez um pouquinho já entrando no Pierce Brosnan também, mas acho que mais até o Timothy Dalton, tudo aquilo era feito de verdade. Os dublês faziam aquelas coisas mesmo, tomando todas as medidas de segurança, é claro. Tinha muita coisa que, quando eram os insertos dos atores, claro que eles estão no estúdio, reproduzindo a cena, mas, enfim, os caras realmente faziam essas maluquices, se jogavam de avião, ficavam pendurados em avião. Você sabe que cada vez que eu lembro dessa cena que você relembrou, né, dele pulando sem paraquedas, o ápice do filme Caçadores de Emoção, com Keanu Reeves e o Patrick Swayze, é exatamente isso, né? Tem isso, a mesma história. Ele solta sem paraquedas, vai atrás do Swayze e tal, daquela... E daí os dois chegam lá embaixo vivo, Isso eu revi, acho que eu revi há pouco tempo esse filme, e é verdade. Ali eu falei, cara, é mesmo a cena do Foguete da Morte, né? Então, e assim, a cena funciona muito bem, tem o tema do James Bond tocando na trilha, uma versão ótima e tudo mais. E, inclusive, o Jaws cai em cima de um circo no começo do filme, o circo afunda. O que não é um problema também, isso aí não é um problema também. Acho que, é o que eu falei, um pouquinho de humor, se tivesse acabado ali o humor, maravilha, mas não, aí segue. O filme inteiro é o Jaws fazendo uma palhaçada atrás da outra. E ainda tem aquela coisa maluca da senha para poder entrar no cofre onde tem o vírus. Então, exato, bem lembrado. Porque além do Star Wars, né, claro que eles falaram, bom, se a gente vai imitar o Star Wars, vamos imitar tudo que tem de filme de espaço que está fazendo sucesso. E daí, quando o 007 vai entrar no laboratório do Drax, em Veneza, onde é fabricado o veneno com o qual ele vai matar a humanidade, então tem um segredo numérico, né, na porta, que é o barulhinho do contatos imediatos do terceiro grau. Tom, 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 né? Aí também, quando o 007 chega no chateau do Drax, onde eles vão caçar fazões lá, tem um cara que anuncia a caçada com uma corneta, ele toca o Assim Falou Zaratustra, né? Que é a peça do Strauss que foi usada como tema no 2001, Odisseia no Espaço. Enfim, todo filme tem esse motivo de espaço, aí, do espaço exterior, enfim, o filme de ficção científica no espaço, porque eles estavam pegando carona nessa leva de filmes aí. E esse filme aí, uma última curiosidade que eu acho que vale a pena destacar, é que ele apanhou durante muitos anos pelos motivos errados, na minha opinião. Porque desde criança eu escutava assim, antes de ver o filme, que eu só fui ver nos anos 80, em vídeo, né? Eu tinha 9 anos quando o filme... Aliás, quando chegou no Brasil, eu tinha 10. Mas o filme era 14 anos. Meu irmão foi ver no cinema, eu não pude ver. Eu só fui ver nos anos 80. Mas eu escutava já na escola, depois escutei no cursinho, que esse filme era um exemplo do quanto Hollywood... Eles falavam Hollywood, provavelmente sem saber que o filme é inglês, né? O filme não é feito em Hollywood. Falavam assim, não, Hollywood vive esculachando o Brasil e acham que a capital do Brasil é Buenos Aires. Inclusive, tem até um filme do 007 que eles colocam a Foz do Iguaçu no Amazonas, e é um absurdo isso aí, é um descalabro geográfico, porque não tem nada a ver o Amazonas com Foz do Iguaçu, blá, blá, blá. Quando na verdade, eu fui ver o filme, em nenhum momento eles dizem que aquilo ali é Foz do Iguaçu. O que aconteceu ali foi o seguinte, os caras vieram filmar no Brasil, né,
a direção de segunda unidade, né, veio aqui para o Brasil filmar. Depois vou contar um episódio que eu esqueci de contar ontem para você. E aí eles precisavam tinha uma cena no roteiro em que as lanchas caíam, né, num precipício, numa queda d'água monumental. E eles não sabiam onde tinha uma queda monumental no Brasil. E aí descobriram que tinha uma em Foz do Iguaçu e foram fizeram fazer o filme lá. Mas nem não passou pela cabeça deles dizer que Foz do Iguaçu era na Amazônia. É que os professores, claro, a turma do professor já interpretaram assim, né? Não, na verdade eles não sabiam que porra era Foz do Iguaçu, essa que é a verdade. Enfim, aí, veja só que coincidência, rapidinho. Em 1990 Não, tô louco. 2003, eu fui cobrir um evento lá em Foz do Iguaçu e fiquei num hotel lá, num hotel bacana, por sinal, muito bacana, um hotel muito bonito, muito legal lá em Foz. E aí eu fiz tudo que eu tinha que fazer, cobri o evento lá sexta e sábado, e eu tinha domingo livre, né? E aí tinha um serviço lá que se alugava uma van, geralmente várias pessoas alugavam, enfim, rachavam, né? E aí você ia passear lá no parque, né? No Parque Nacional, onde tem as quedas, né? E lá fui eu, falei, não tem nada para fazer, né? Fui lá. E, cara, eu peguei um cara lá, um motorista de van, e olha a coincidência, cara. O cara falou assim para mim, você sabe que eu trabalhei muitos anos num outro hotel aqui em Foz, e uma vez até veio uma equipe do filme do 007 aqui fazer um filme. Ele nem sabia que filme que era. Eu assim, mano, você tá brincando? Ele falou, eu era gerente do hotel. Ele falou assim, aquelas lanchas ali que ficam presas no coisa lá, eles faziam aquilo no estacionamento do hotel, né? Os mockups, né? E aí ele falou assim, que quando fizeram a cena lá que a lancha cai da cachoeira, na hora que eles empurraram a lancha prendeu uma pedra e o negócio não caía. E aí tiveram que, cara, chamar um helicóptero para tirar o negócio de lá, enfim. Uma puta aventura. E o cara era tão humilde que ele falou assim, mas olha, veio todo mundo do filme, mas não veio James Bond. James Bond não veio. Ele se referia ao Roger Moore como James Bond. Para ele era a mesma. Falou, o James Bond ficou lá no país dele, não veio. Então, provavelmente era a equipe de segunda unidade que veio para cá, né? Enfim, e aí todo mundo ficou durante anos. Veio mesmo, que ficou no Rio de Janeiro, né? Foi para o Rio, exatamente. Mas ali, né, Foz do Iguaçu também era para fazer só uma cena da coisa caindo. Mais uma razão de que o filme apanhou pelas razões erradas. Eles não estão dizendo que é Foz, é que a gente sabe o que é Foz do Iguaçu. Né? Agora, eles cometem os mesmos absurdos com a geografia deles lá. Só um exemplo. A gente não precisa ir muito longe. Você não precisa ir muito longe, porque, por exemplo, eu já vi várias novelas que são rodadas em São Paulo e que, de repente, o cara sai da Avenida São João e entra na Consolação com um piscar Exatamente. de olhos, um passo de mágica. Então, até falando de uma outra série que eu gosto, que é do Planeta dos Macacos, uma vez o Adami, que está acompanhando aí, também deve ter visto essa postagem aí. Uma vez um cara colocou lá, no segundo filme da série, eles entram no metrô de Nova York, e daí eles encontram a Bolsa de Valores de Nova York, né? O astronauta ele vai andando embaixo da Terra e vai passando por esses pontos turísticos de Nova York destruídos, né? Isso, E aí o cara falou assim, se eles fossem andar isso aí mesmo em Nova York, eles vão demorar não sei quanto tempo, parece que é uma coisa do lado da outra, né? E não é. Então eles fazem isso com a própria geografia deles lá, com as próprias cidades deles. Né? Isso é fantasia, né? Enfim, mas o filme... assim, dor de cotovelo, exatamente. Não, por isso não, né? Você quer falar que é um filme avacalhado? Por exemplo, eu acho que as cenas do Rio, cara, porra, o Rio de Janeiro, um paraíso como aquele, um lugar tão bonito. Acho que nem a fotografia foi feliz, sabe, em capturar o Rio de Janeiro, as belezas do Rio de Janeiro, enfim. Acho um filme muito... Para mim... Um dos momentos que dá uma grande geral é do aeroporto do Santos Dumont. Sim, dentro do aeroporto. E tem uma ceninha também na avenida lá, enfim. Mas, assim, o Rio tem tanto a explorar, né? Enfim, acho que é um filme que, assim, é o espião que me amava que não deu certo. Ele né? E exageraram tanto que a Punch, que era acho que ainda existe, essa é uma publicação inglesa, uma publicação bem combativa, inclusive, bem... eles fizeram um artigo na época dizendo assim, pelo amor de Deus, tragam James Bond de volta à Terra, porque ficou todo mundo muito constrangido, principalmente o pessoal da Inglaterra ali,
para quem o James Bond é uma instituição, né? Desse flerte meio cafona, né? E excessivo com Hollywood, né? Enfim, então, pelo amor de Deus, tragam o James Bond. O que eles fizeram nesse filme, que é o seguinte, que é o Somente para Seus Olhos, né? Exatamente, Eu gosto muito. Diga. Eu acho ele bonito, sensível, e não por causa da introdução do filme, que eles recuperam um pouco daquele momento em que, olha, o 007 já foi casado com a Tracy, né, que é a Teresa e tal. Mas, assim, eu acho o desenvolvimento dele, na realidade, ele parece uma amálgama de muitos outros filmes do 007, né? Tem sequências na água, sequências na neve. Exatamente. Mas tem umas coisas, assim, muito legais. O envolvimento dele dentro da história é diferente, do tipo, ele não quer se envolver, mas ele acaba se envolvendo de uma maneira muito mais pessoal. Mais humano. Mais humano, exatamente, né? É um filme mais humano em todos os sentidos. Descontando esse começo aí que eu adoro, que é o último confronto entre o 007 e o Blofeld na série original, né? Porque a série do Daniel Craig é uma outra coisa, enfim, teve um reboot, então a partir dali é outra história, outro Blofeld. Mas digamos assim que esse filme aí botou um final no conflito entre o 007 e o Blofeld, ainda que de uma maneira meio cômica, mas ele finalmente mata o Blofeld, que não é identificado pelo nome no filme por uma questão de copyright, porque eles tinham medo de arrumar briga com o Kevin McClure, que apareceu no livro Thunderball, e ele tinha os direitos de adaptação, aquilo que a gente falou na live anterior. Então, ele não é citado pelo nome, mas obviamente é ele, porque é careca, tá com gato, etc, etc. E aí ele joga ele numa chaminé industrial e bota fim ao negócio da Spectre. Mas a partir daí, depois da abertura, o filme é um filme de espionagem, tanto quanto Moscou contra 007, que é basicamente um filme de espionagem, apesar de ter um outro exagero, né? E pela primeira vez eles se basearam não num romance, né? Porque os romances já tinham acabado, né? Eles se extinguiram. Eles começaram a usar os contos que o Ian Fleming escreveu sobre o 007, e aí eles pegaram 2 contos de uma coletânea chamada For Your Eyes Only, Somente para Seus Olhos, e misturaram as histórias desses 2 contos, que não tem nada a ver um com o outro, misturaram e fizeram a intriga do filme, e adicionaram esta cena famosa em que o vilão arrasta o 007 e a mocinha pelo mar, né? E vai para que eles se choquem contra os rochedos, e o sangue atrai os tubarões. Essa cena originalmente era do livro Vive e Deixe Morrer, né? Que tinha sido adaptado em 73, e eles não usaram essa cena. E aí eles guardaram isso aí e usaram no Somente para Seus Olhos, e ficou muito boa a cena. Então, um 007, você vê, mais humano, e essa cena mais cheia de suspense, né? Essa cena do tem barco. A Caroline Bouquet, você não falou dela. Essa mulher é maravilhosa. Maravilhosa. Fazendo uma tipo de uma Electra, né? Uma mulher vingativa. E a besta, né? Que ela usava, a arma, que é também sensacional, um elemento fantástico. Eu lembrei de uma coisa, você falando isso, porque ela vai atrás do assassino dos pais, né? Que são exploradores, tem a ver com o serviço secreto e tal. E ela mata o cara quando ele está pulando dentro d'água, certo? Sim. Pois bem, eu lembrei quem que é esse cara. O ator que faz o Gonzalez, o personagem, o Gonzalez. Ele, anos depois, ele faz um árabe do deserto que recupera uma bomba nuclear, né, que caiu no deserto de um avião israelense durante o conflito dos anos 60, no filme A Soma de Todos os Medos, que é do Jack Ryan. Jack Ryan, que legal. É ele, é o mesmo cara? Tá mais velho, óbvio, né? Mas, se eu não me engano, ele já trabalhou em algum outro filme, eu não sei se Indiana Jones, alguma coisa assim, mas isso também é só um detalhe, porque é gozado, porque é estranho, mas parece que a comunidade de atores que trabalham no cinema inglês não é uma gigantesca que nem tem nos Estados Unidos, né? Que tem... É verdade. Os caras que fazem faculdade de... Então, às vezes, você vê um personagem importante, nós vamos falar depois do Robert Brown, que assume o lugar do Bernard Lee como o M, né? E aí você vê outros atores, quando você vê um filme, sei lá, o Lugar Chamado Notting Hill, né? Você vê lá o Hugh Grant, ok, tal. Aí você vê aqueles personagens coadjuvantes, que você o amigo dele. Né?
Aí, de repente, você descobre que os caras fizeram uma porrada de coisa. Hoje são contratados para fazer um monte de coisa. Então, o John Rhys Davies também, né? Ele apareceu primeiro no Indiana Jones, depois ele fez um papel importante no filme do 007, lá com o Timothy Dalton, já. Que nem a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas no filme, no próximo filme, que é o Octopussy, o amigo do Indiana Jones, no segundo filme de Indiana Jones, né? É o contato do James Bond lá na Tailândia, África, sei lá onde é que eles estão. O Vijay. Exatamente, legal. Então, tem uma correlação, né? Então, é bom você ver também que não é só o 007 que imita os outros também imitam o 007. Claro. Então, tá tudo em casa, é uma troca, né? Mas, enfim, esse ator é muito bom também. Pode falar. Não, esse cara aí faz um papel ótimo, ele é um contrabandista, um pirata moderno, mas é um cara com ética, enfim. Então, ele, apesar dele ser contrabandista, ele odeia drogas, etc. Então, ele acaba se juntando ao 007 e, enfim, vira mais um aliado do 007. Tem um final extremamente feliz esse filme, que é essa cena maravilhosa, inesquecível do 007 escalando a montanha. E você vê que contraponto com o filme anterior, né, que a conclusão era uma guerra no espaço, um exército atirando laser no outro. Olha só que mudança, né? A conclusão desse filme é o 007 sozinho, né? Escalando uma montanha para chegar lá no covil do vilão, né? Usando simplesmente a força, os instintos dele, enfim, não tem nada daquela grande eloquência, aquela maluquice toda do Foguete da Morte, né? Um filme que tem um contraste com o anterior absurdo, né? E você sabe que o primeiro filme que mostra uma coisa que o Ian Fleming é uma característica do personagem que nunca o cinema... O 007 manjava de alpinismo mesmo. Era uma das... O 007 do cinema manja de tudo, né? Windsurf, tudo, né? Qualquer história. O 007 dos livros, não. Ele gostava de alguns pouquíssimos esportes, inclusive mergulho, pesca submarina, mas também alpinismo. Então, é a primeira vez que apareceu isso aí. É a primeira coisa que você fala assim, bom, tá, isso aí realmente... Provavelmente, ele fez muito alpinismo na juventude, o Ian Fleming conta num dos livros. Então, é uma habilidade que ele teria mesmo, vamos dizer assim, o personagem teria mesmo. Ótimo filme, mas um filme que a comunidade, aí a maioria das pessoas, os fãs, não gosta muito, justamente por ser um filme muito pé no chão. O pessoal acha chato, parado, não todos, claro, né? Mas enfim, a trilha sonora é maravilhosa. E é o negócio, foge do lugar comum, por exemplo, fugir no sentido geral, ele está indo para o carro, logo no começo do filme, indo para o carro, e aí o carro dele explode. Ele pega qualquer outro carro para salvar. Ele pega carona com a Caroline Blue, que tem, eu acho que um Volvo 50. Não, um carro caído aos pedaços, maravilhoso. Então, mas você vê, continua, o filme mantém inclusive aquela atitude de debochar do 007, porque aquele momento que ele olha o carro, ele fala assim, ó, a hora que ele olha o carro, ele fala, você tá brincando que eu vou dirigir essa chimbica, né? Enfim, e a cena funciona perfeitamente, porque você dá muita risada. E outra, a hora que ele pega o carro, ele faz miséria com aquele carro, né? Porque, afinal de contas, ele é o James Bond, né? Então, mas o carrinho ali, né? Valente, né? O carrinho, e tomba, e aí o pessoal levanta o carro, enfim. Então, tem humor também, não saiu da linha, não perdeu o DNA dos filmes do Roger Moore, mas tudo no timing certo e com muito suspense e muita verdade. Os personagens são muito críveis, né? Inclusive o próprio James Bond, né? Tem duas coisas aqui que o Amorim está falando aqui. Bom, primeiro que a Caroline Bouquet participou do Festival de Cinema do Amazonas, interessante. Aí ele fala uma outra coisa interessante aqui, que o Julian Glover, que faz o vilão, né, que a gente já conhece ele de Indiana Jones, né, e o Império Contra-Ataca. Game of Thrones, eu tomei um susto, eu falei, meu Deus! O dia que eu vi ele, eu falei, o Julian Glover! E eu não sabia, eu não lembrava que a trilha sonora desse filme é do Bill Conti. Bill Conti, é uma trilha diferente, mas ótima também. Essa é uma musicalidade totalmente diferente. Até o próprio tema de James Bond ali no Gun Barrel é uma coisa completamente diferente, mas ficou ótima. E tem uma coisa também, já que você falou de diferente, é a primeira vez numa trilha sonora de abertura, né, da canção de abertura, em que a cantora aparece, que a China aparece. Nunca tinha aparecido
antes, né? Nunca tinha aparecido. Que, aliás, você sabe que o Maurice Binder, que era o cara que fazia as aberturas, né? Ele era extremamente perfeccionista, né? Como qualquer gênio, né? Enfim, aquelas aberturas do 007 são maravilhosas, aquelas silhuetas de mulheres, enfim, aquelas coisas. E aquilo demorava para buba fazer. E quando ele fez essa cena com a Tina Easton, como ele queria, ele enxergava a Tina Easton como um elemento gráfico. Então, ela não podia mexer a cabeça. Ela tinha que cantar a música assim, sem mexer 1 milímetro da cabeça, o que é quase impossível quando a pessoa está interpretando uma canção, né? Então, o que ele fez? Ele amarrou ela, a cabeça dela, numa trave de aço. Ela chegou uma hora que ela estava... Porque se ela saísse 1 milímetro, ele tinha um chilique, né? E, enfim, cara, coisas que só o 007 proporciona a você, né? Essas histórias são sensacionais. Eu lembro, depois que eu assisti esse filme, né? Ela fez uma participação especial numa temporada, acho que na 4ª temporada do Miami Vice. Um arco a Tina Easton. Acho que de umas 6 ou 7 episódios, onde ela conhece o Crockett, né? O personagem interpretado pelo... como é que é o nome dele? Era o principal? O Tubbs e o Crockett. Qual que é o nome do Crockett? Não é o Cruz lá, o loiro lá? Esse mesmo. Don Johnson. Don Johnson. Ele salva ela de um atentado e tal, aí eles acabam se ficando juntos, e aí acabam casando, certo? E aí vão para a lua de mel, não sei o que, até que o cara que estava caçando ela acha e mata ela. Claro, né? O cara nem teve tempo. Agora, o legal da história é que pela primeira vez você vê o instinto de vingança dentro de um seriado de televisão, do horário nobre, né? Ou seja, ele sabe onde é que o cara está, vai para os finalmente, e você não vê o que acontece, né? Mais ou menos nos anos 80, isso estava muito, muito popular nos seriados. Por exemplo, o Magnum, na 3ª temporada, ele tem um encontro com um espião soviético, e ele fala assim, olha, você pode me deixar sair agora, eu vou te pegar depois. Ele pega e mata o cara, também na mesma circunstância, né? Fica tudo escuro na tela e você escuta o tiro, né? É triste que foi a Tina Easton, ela cantava muito bem, pô. Linda, né? Aliás, fotografa muito bem, né? Ela na abertura tá fantástica. E ficou legal, né? Era uma coisa que podia ficar esquisita, mas ficou ótima, né? Ficou um recurso muito bom. Diferente, né? Agora, eu não sabia que era na galesa, não. Amaury, você traz informações interessantes. Isso que eu sabia que a questão tinha sido... O Carlos é fãzaço do James Bond, cara. Fãzaço do James Bond. Não, essas informações são legais. Agora eu lembrei, o Crockett, como é que é? Crockett Don Johnson está aí também. Agora, me fala uma coisa, meu caro, assim, só abrindo meu coração, por que essa palhaçada? Então, aí vamos falar do Octopussy, que é um dos filmes que eu mais gosto do Roger Moore. Foi Sim. O primeiro que eu vi no cinema, do 007. Eu acho que eu vi 7 vezes, sem brincadeira, cara. 7 vezes no cinema esse filme. Então, o que eu acho legal é que é um filme que ele tem, de novo, ele traz um pouco daquela coisa da paródia dos primeiros filmes do Roger Moore. Em alguns momentos, talvez ele passe um pouco do ponto. Por exemplo, a cena que o 007... eles colocam o grito do Tarzan na trilha sonora quando o 007 pula de um cipó para o outro, que ele está numa perseguição lá na África, enfim. Mas são pouquíssimas coisas, eu não acho que chega a comprometer o filme, né? E essa coisa do palhaço que você falou, ela é justificável no sentido de que a bomba vai explodir num circo, então ao mesmo tempo uma tirada cômica para a gente dar um pouco de risada, a gente rir não do 007, mas com o 007, né? Onde ele tem que, o agente secreto mais implacável do mundo tem que se vestir de palhaço para impedir que uma bomba inicie a Terceira Guerra Mundial, ou então, não seria bem a Terceira Guerra Mundial, né? Eles queriam forçar o desarmamento, né? Pelo lado do Ocidente, né? Um radical russo explodindo uma bomba nuclear numa base americana, né? Enfim, esse era o plano, né? Mas acho que não compromete, Paulão. Eu gosto muito do filme, pelo menos particularmente eu gosto, né? O filme do Carlos também. Então, o soviético, que é o general que está por trás da conspiração lá, é o Steven Berkoff.
Steven Berkoff, ótimo, ótimo. Um ilustre desconhecido, de um modo geral, até que estrelou um Tira da Pesada, o vilão do Tira da Pesada. E para mim, e eu gostava muito do trabalho dele, porque ele também tinha feito outro filme, meio na surdina, com outro 007, com Sean Connery, que é o Outland, o Comando Titânio. Outland, é verdade, contra o Sean Connery, tem razão. Ele era bom, cara intenso, né? Mas é tão intenso que eu vi uma peça dele aqui no Brasil. Ele veio fazer uma temporada dele, era um monólogo e tal. Mas, cara, eu adoro aquele cara. Ele é um... Eu gosto muito da... É um puta vilão. Eu gosto de vilão desse tipo, entendeu? Inclusive, o começo do filme tem uma cena que eu amo de paixão, que é uma reunião dos líderes soviéticos numa sala totalmente fantasiosa, estilo Ken Adam, que tem a figura do Lenin atrás, enfim, as mesas giram, né? E aí ele faz um discurso, o personagem, que é esse general, é um general dissidente, né, russo, que não quer... Porque esse filme aí, assim como já o anterior e o próximo, eles refletem muito o momento da distensão, né? Que é aquele momento em que a Rússia e os Estados Unidos estavam meio que numa boa, a coisa já não estava mais tão tensa entre eles, enfim, e já estava até tendo colaborações em alguns projetos, enfim, e aí muitos vilões desses últimos filmes do Roger Moore aí são radicais, porque como tinha que manter essa coisa da Rússia, né? Como manter sem criar uma coisa totalmente fantasiosa? Então, era um radical que não aceitava isso, né? A gente chegou a conversar até isso aí ontem, rapidinho, tem até uma similaridade com o que eles fizeram na Terra Desconhecida do Star Trek, que também é um filme dessa época aí, as vésperas do final da Cortina de Ferro, em que você tem também radicais Klingons, né, que seriam os radicais soviéticos, né, também se opondo ao processo de paz, né. Então, assim, ele tem uma cena, no começo do filme, ele tem uma cena, é um monólogo também, porque ele explica, tenta convencer os outros líderes que tem que explodir a bomba. E aí ele mostra, ele fala, eu projetei tudo, eu tenho aqui tudo calculado, em 13 dias a União Soviética vai dominar o mundo, né? E ele tá ótimo, cara, ótimo, ótimo. Ele parece realmente um alucinado, um maluco, né? Vale pontuar aí, né? A felicidade que... A gente falou que os vilões do 007 são excelentes sempre, né? Que eles têm a capacidade, sempre os produtores, roteiristas, que o Star Wars não tem, por exemplo, de sempre criar um vilão legal, nunca eles falham nesse aspecto. E eles também contratam ótimos atores para fazer os vilões, é isso que eu acho legal. Muitas vezes são atores mais capacitados dramaticamente do que os próprios intérpretes do 007, que são atores mais médios. Esses são atores de teatro, né? Eles trazem vamos dizer assim, um respeito, né, para os papéis, que faz toda a diferença, já que os filmes são tão absurdos, né? Aquela história, quanto mais um filme é absurdo, mais você precisa de personagens com respostas humanas, senão a coisa não funciona. O único jeito de aceitar todos esses absurdos quando você está lá no cinema é se você tiver personagens humanos coerentes, convincentes. Se ele te convencer, você acredita. Durante 2 horas, você suspende a descrença e fala, tá bom, eu acredito que esse cara pode acabar com o mundo, mas você precisa de um tremendo ator para fazer isso. E eles não, mesmo nesses filmes novos, que eu não gosto, esses do Daniel Craig, eu acho que os vilões são excelentes também. Eles continuam tendo um dedo de ouro para escolher os vilões e os atores que vão fazer os vilões. Essa aí, a Moody Adams fazendo a, entre aspas, vilã, que não é vilã coisa nenhuma, né? Na verdade, o filme se chama aqui no Brasil se chama 007 contra o Octopus, mas não tem nada de contra. Ela é até uma bandida, enfim, ela é uma espécie de líder de quadrilha, mas ela tem um tipo de um culto de Amazonas, assim, ela resgata mulheres da prostituição, do crime, treina e tem um exército de super mulheres ali, que é uma ótima personagem, uma ótima ideia, e ela, na verdade, é uma aliada do 007, né? Sendo os vilões principais, o general maluco lá, o dissidente, né? E o príncipe afegão, o Kamal Khan, que é feito também de forma muito convincente e muito charmosa também, pelo Luiz Jordan. Excelente no papel também, ótimo vilão também, adoro, cara, os diálogos são muito bons, enfim, olha ele aí. É perfeito, um puta vilão de James Bond, assim, sensacional. O curioso é que eles se encontram numa mesa de jogo, mas que não é de cartas, é de gamão, né?
Gamão. Essa cena, inclusive o diálogo, ela foi também tirada do livro do Foguete da Morte, que não foi usada no filme do Foguete da Morte. É o primeiro encontro do 007 com o Hugo Drax, que é o mesmo vilão, só que o plano é diferente. No livro, o Hugo Drax quer destruir Londres com um míssil nuclear. Acabou, não quer destruir o mundo, nada disso. Mas o primeiro encontro dele com o Hugo Drax é numa casa de jogo, onde ele descobre que o Hugo Drax trapaceia nas cartas. E como o 007 é muito bom de jogo de carta, ele saca o que o cara está fazendo de errado, e daí ele joga com o cara e usa a coisa contra ele e toma todo o dinheiro do vilão. E aí o vilão fala para ele assim, gaste o dinheiro depressa, Sr. Bond. O Hugo Drax fala para ele. Eles usaram isso nessa cena. O Kamal Khan fala para o 007, gaste o dinheiro depressa. E logo em seguida tem aquela cena maravilhosa que é a perseguição no mercado, na Índia, lá, que é uma obra-prima aquela cena, né? Muito bem feita, né? Muito bem feita, divertida também. Você vê, com todos os exageros do Roger Moore, tem uma cena que o Roger Moore e o Vijay, lá, o contato dele lá na Índia, estão num carrinho aqueles carrinhos pequenininho, né? O carro dá um pulo assim, passa por cima da cabeça de um camelo, cara, e o camelo faz assim, ó. Então, assim, é o mesmo absurdo que tinha no Foguete da Morte, mas o timing tá certo, então não incomoda. Por exemplo, no Foguete da Morte, quando o 007 ativa, ele tem uma gôndola cheia que vira um overcraft, a gôndola. Até o pessoal chamava de bôndola, né? Que era a gôndola do James Bond, né? E aí, nessa cena da gôndola que eles fazem, a cena é ótima, os efeitos, só que assim, aparece uma pomba, sabe assim, uma pomba, a pomba faz assim, é horrível, porque o timing tá ruim, não puseram o negócio na hora errada. Talvez seja um problema mais de edição do que exatamente o conceito em si, né? Nessa cena, o camelo, né? E outros absurdos, ele tá brigando com os caras lá, e daí ele tá desarmado, e aí tem um faquir lá engolindo uma espada, ele tira a espada da goela do faquir, falando, dá licença. Então, assim, apesar de todo esse circo, né, o filme é ótimo, ele funciona muito bem. Mas já era um filme meio cansado, porque o Roger Moore estava muito velho. Você vê que até, por exemplo, até escolheram de novo a Maud Adams, que era uma atriz também que já tinha uma certa idade, para não ficar uma coisa muito, assim... a diferença de idade é grande, né? Exato. Puseram uma mulher mais madura também, né? Enfim, para mim, inclusive, podiam... Eu acho a Maud Adams linda em qualquer fase da vida. Ela, quanto mais coroa, mais linda, inclusive. Mas, enfim... Mas é um filme já meio cansado. E até a Pauline Kael, de novo, que eu sempre gosto de citar a Pauline Kael, né? Que ela escrevia críticas fantásticas, ela era muito sincera, muito honesta, ela nadava contra a corrente. Não é porque o cara era o Stanley Kubrick que ela elogiava, ela descia o pau no Stanley Kubrick quando ela achava que tinha que descer. Não tinha, e às vezes enaltecia um filme do 007, por exemplo, e também descia o pau. Ela não gostava muito do 007, a Pauline Kael, mas ela ia sempre assistir e fazer uns comentários pertinentes. Ela definiu esse filme como um calhambeque caindo aos pedaços, mas que chacoalha charmoso. Né? E é isso mesmo, né? É um filme. E aí a gente chega aí no Canto do Cisne do Roger Moore, né? Eu quero que você fale sobre a questão da Louise Maxwell, mas antes eu quero falar uma coisa que é o seguinte. Logo no começo do programa a gente estava falando sobre como, quer dizer, eu falei há poucos minutos sobre como esses universos são todos de trabalho na Inglaterra, são pequenos, né? As pessoas se conhecem e tal. O Robert Brown, que faz a nova versão do M, logo depois o Bernard Lee morreu, ele morreu depois do Foguete da Morte. Isso. Aí no Somente para Seus Olhos, ele não é, o M não está, eles até fazem uma homenagem bonita, o Roger Moore chega com uma rosa, né, para dar para a Moneypenny, daí ela fala, aliás, ele chega e fala assim, ela fala, o M não está, né, quem atende ele no Somente para Seus Olhos é acho que o primeiro-ministro, sei lá. Aí ele pega a rosa, fala, já que o M não está, e dá a rosa para ela. Ou seja, é uma coisa charmosa, né? Enfim, aí no Octopus, a partir do Octopus, já era o Robert Brown aí como M. O Robert Brown trabalhou com o Roger Moore 30 anos antes, né? No seriado Ivanhoé. Ele era o escudeiro dele, que ia para tudo quanto é lado e tal. E eu de vez em quando, eu consigo assistir alguns episódios lá no YouTube, né? Apesar que o Multishow passou toda a série legendada e tal. A única coisa que não tinha,
que quando eu era moleque tinha, e que era uma coisa que antigamente se fazia muito regularmente, hoje em dia nem tanto, infelizmente, que é fazer uma versão em português da música de abertura. Então, Ivanho, eu não lembro do resto, mas eu lembro desse pedaço, né? Mas fizeram a versão? Fizeram a versão. Eu legal. Assistido, mas menos, porque ela tem uma canção na versão original, né? E eles fizeram a versão... Naquela época, no começo dos anos 60, era muito comum fazer isso. Então, tinha muito desenho animado. Por exemplo, os desenhos animados do Thor, do Capitão América. O Capitão América acho que não traduziram, mas o Hulk, o Thor... Pelo amor de Deus, eu canto para você agora. O Capitão América... Capitão América? Tudo, quantas forças acima de tudo. Maravilhoso. Eu nunca ouvi a versão em português do Capitão América, sempre ouvi em inglês. Todos os outros, eu sabia até de cor, cara, né? Os temas, né? Sabia os temas de cor. Achava que sabia, porque depois eu fui ver as letras nos anos 80, quando começaram a circular as letras. Você lembra disso aí? Sim, nos anos 80, só para se alguém estiver assistindo aí e for meio mais novo, claro que não existia internet, então não tinha como você espalhar corrente, piada. Sabe como que era feito isso? Eram listas, eram xerox. Você lembra disso, Paulão? O pessoal tirava xerox e trocava em festa de aniversário, com piadas. Né? E aí, uma época apareceu uma lista dessas aí com as letras das músicas dos desenhos animados, que era um monte de gíria dos anos 60, barra limpa, tira onda, e eu entendia tudo errado na televisão, porque o som já não era uma maravilha, né? Era meio abafado. Eu falei, não tem nada a ver com o que eu achava que era. Não, e veja bem, tem uma outra coisa assim, no meu livro de desenho animado, eu consegui colocar essas letras, por exemplo, estão todas lá, as versões em português. Mas teve uma que é a música principal, né? Que é do início, né? Que é do Clube de Super-Heróis, né? Marvel, né? Gigante, elegante, papapá, super-herói. Era um negócio desse jeito. E tinha um negócio lá que eu não conseguia entender, cara. Era uma coisa tão gritante que eu falei, pô, inventaram uma palavra aqui. Até que eu consegui fazer um filtro daquele negócio e acionar a memória interna do computador central aqui e descobri que o cara estava falando assim, papo firme. Papo firme, Papo firme. Aquelas gírias da Jovem Guarda, né? Uma outra coisa aqui, aí, o Amorim está dizendo para você que vai mandar via Zap para você o tema do Capitão América, tá? Por favor. Eu não me lembro de ter ouvido a versão em português. Não me lembro. Veja, tem duas versões. A versão dos anos 60 e depois teve uma época que comecinho dos anos 80, que a Gazeta começou a exibir todos aqueles seriados coloridos já, em vez de preto e branco, e o do Capitão América fizeram uma versão nova, né? Quem cantava o Quarteto em Si, não era o Quarteto em Si, esse era a mulherada, era o outro, como é que era o nome dos quatro? Meu Deus do céu. Bom, daqui a pouco a gente lembra. O fato eu queria que você contasse a história da Lois Maxwell na despedida dela da série. Esse foi o último, a Moneypenny, né? A Lois Maxwell, que fez a Moneypenny, que era a secretária do M, eternamente apaixonada pelo 007, né? Ela já estava bem senhora aí, né? Então ela chegou aí o Cubby Broccoli, né? O Robert Broccoli falou assim, olha, nós vamos ter que te substituir no próximo filme, né? E ela ficou muito magoada, enfim, mas entendeu, mas ficou magoada. E daí ela disse assim para ele, mas eu não poderia ser a nova M, né? O que, enfim, eu acho uma ideia até legal, né? Aí o Broccoli falou assim, mas querida, você sabe que o chefe do serviço secreto é tradicionalmente um homem. E aí ela se conformou. E aí, anos depois, a Judi Dench fez a M, né? Mas também porque o serviço secreto parece, se eu não me engano, o serviço secreto passou a ser mesmo chefiado por uma mulher. Enfim, então, na época que ele disse isso, era verdade. Era meio impensável uma mulher, em 1985, a mulher ser chefe do serviço secreto. Mas até que ela estava certa, né? Ela propôs uma coisa que mais tarde foi feita e de forma muito bem sucedida. A Judi Dench agradou muito no papel da Amy, né? Eu mesmo gosto muito dela. Nos filmes do Pierce Brosnan, eu gosto muito dela. Já não gosto nos filmes do Daniel Craig. Eu não conhecia ela como atriz, e aí acho que eu tinha visto o filme, e no Multishow passou
um documentário desses, acompanhando o dia a dia da Judi Dench em Londres, que ela estava montando uma peça, que é um musical, inclusive, que foi estrelado nos anos 60 pela Elizabeth Taylor, né? Que tem, inclusive, uma citação nos Simpsons, que a música principal é Send the Clouds, né? Que entre os palhaços, mandem os palhaços, né? Que manda os palhaços e tal. É famosa essa música, melancólica. Mas eu falei, pô, quem é essa mulher? Ela não pode ser só a chefe do coisa. Essa mulher é fantástica, né? Depois eu lembro, depois eu assistindo uma reprise lá qualquer, o Henrique V, e ela tá lá no filme, logo no começo do filme. É uma senhora atriz. Agora, eu não gosto dela na fase do Daniel Craig. Não, e na época do Daniel Craig, eu acho que é outra coisa. Ela não está com a mesma empáfia, ela tá. Ela parece mais radical. Agora, foi muito bem na fase principal. Aí, ó, os dois vilões que eu amo de paixão desse filme, que é o Christopher Walken e a Grace Jones, respectivamente o Max Zorin, que é o vilão, o grande vilão, e a Mayday, que é o braço direito dele. E o vilão tem um plano bem 1985, né? Mas fantástico, né? Assim, super atual para a época, né? Plausível para a época. Ele quer destruir o Vale do Silício, né? Para dominar o, digamos, nascente mercado dos computadores, né? Dos microchips, né? Que era o suprassumo de informática na época, né? Enfim, então, e aí o plano dele então detonar uma bomba nuclear lá, enfim, ativar a falha de San Andreas, inundar tudo e dominar. E aí ele anda num dirigível, que é uma coisa tipicamente James Bond. Acho que vilão do James Bond tem que ser assim mesmo, tem que andar de dirigível, morar dentro de vulcão, tem que ter um criado que tem um chapéu que ele joga, que ele um disco de frisbee e corta o pescoço de alguém. James Bond tem que ser isso aí. Se eu quiser realismo, eu vou assistir, realismo numas, né? Mas eu vou assistir 24 horas, que eu adoro também, sou fãzão do James Bond, mas é outra coisa. Eu quero ver um vilão num dirigível. Eu quero ver um vilão num dirigível. E só um dado, só um tópico que eu estou vendo lá na cama aí, né? Esse filme tem uma coisa interessante também, que, assim, todo vilão do 007 nos livros da Ian Fleming tinha alguma questão sexual, enfim, inusitada, assim, um fetiche. Bom, o Goldfinger, né? Isso está implícito no Goldfinger. Ele transava com as mulheres pintadas de ouro. Isso aí o filme não fala, mas, enfim, no livro, e além, a coisa dele com ouro era enfim, todo vilão dele é meio fetichista. O próprio Scaramanga, que a gente falou lá atrás, o Homem da Pistola de Ouro, ele tem uma cena que ele passa o revólver, ele passa o cano do revólver na cara da amante, enfim. Todos eles, nos livros, isso era bem explícito. Nos filmes, não. Mas esse filme aí, ele sugere, eu acho legal, uma relação meio diferentona entre o Zorin e a Mayday, que basicamente na relação sexual ela sempre fica por cima, ela sempre domina e ele por baixo, né? E aí, inclusive, quando ela transa com o 007, ela obriga o 007 a ficar por baixo também, né? Que é um grande momento da série também, é uma coisa muito legal. Ele fica meio assim, mas ok, né? A mulher tem uns braços desse tamanho, ele fala, né? Ok, né? Vamos que vamos. E, assim, aí como a gente vê nessa foto aí, o Roger Moore estava muito velho já, então, mesmo com toda a maquiagem e truques e etc e tal, não dava mais para esconder. O Roger Moore, vale registrar que ele, embora tenha substituído o Sean Connery, ele era mais velho que o Sean Connery, então, quando chegou em 85, ele estava realmente já muito fora de proporção para fazer o papel, né? E é um filme meio esquizofrênico, porque é o filme com o James Bond mais velho que já se viu, tirando o David Niven no Cassino Royale, que a gente já falou na comédia Cassino Royale, que mais é um James Bond velho mesmo, é uma comédia. É o James Bond da série oficial, vamos dizer assim, mais velho, com as mulheres mais gostosas de todos os filmes do Roger Moore, que é um time aí que, pelo amor de Deus, cara, a Tanya Roberts, que a gente está vendo aí, que é uma gata linda. Depois aí, mais recentemente, ela trabalhou no That Seventh Show também, fez uma participação legal com uma vizinha lá da família Forman, muito engraçada, muito divertida. Foi uma das Panteras também antes, né? E foi da última linhagem das Panteras. Tem também a russa, que eu não vou lembrar o nome, que é a Paula Ivanova, que é uma russa que ele encontra no meio do filme, que é uma gata também, linda. Tem a loira do começo. Onde ela tá?
Indiana Jones na Última Cruzada. No começo do filme? Ué, aquela loira lá que é nazista. Tá brincando, é ela? É. Você tem certeza? Olha, agora você me deixou na dúvida, mas eu lembro de ter visto isso, porque, primeiro, que quem trabalha no filme como vilão, mas não aparece como vilão, é o Dolph Lundgren, né? E ela, tudo bem. Porque ela parece mais esguia, vamos dizer assim, que a Paula Ivanova, que era uma mulher assim mais gostosona, vamos dizer assim. Bom, mas enfim, mas pode ser que seja. De qualquer forma, as duas são lindas. Sim, as duas são lindas. Bom, mas enfim, aí o fato é que é um negócio meio esquisito, porque o Roger Moore está muito velho, e aí tem uma cena até que você vê que assim, as cenas de ação também são boas, mas acabam não funcionando, porque é muito difícil acreditar que o Roger Moore está fazendo aquilo tudo, porque ele não tem mais agilidade para correr, não tem, enfim. E aí tem uma cena, inclusive, que eu lembro que o pessoal riu no cinema, que você vê que os roteiristas estavam até evitando colocar o 007 como muito sedutor por causa da idade do Roger Moore, né? Que estava parecendo um vovô safado já, né? E aí tem uma cena que a Stacey Sutton, que é a personagem da Tanya Roberts, entram 3 bandidos na casa dela, amando do Zorin, que é o vilão do filme, e aí o 007 está na casa, e aí ele pega uma das melhores cenas feitas para a série 007, inspirada nos filmes de cowboy, né, nos ótimos, melhores filmes do Sam Peckinpah, tem cara de filme do Sam Peckinpah. Ele pega uma espingarda, que a casa é no campo, uma casa meio de fazenda, ele pega uma espingarda, cara, ele faz miséria com aquela espingarda, ele se joga no chão, vira cambalhota, tira, levanta, enfim, e atira, mata os 3 caras. Eu falei, nessa hora, eu vibrei, eu falei, puta, finalmente o James Bond fez alguma coisa James Bondiana, né? Matou 3 vilões. Cara, daí os caras começam a levantar do chão, era uma espingarda de sal. Assim, então, o filme é um anticlímax atrás do outro. Enfim. Mas o final é maravilhoso, né? Não, sim, mas só para completar o negócio da mocinha. E aí, logo em seguida, ele fica lá, ela fala, não, fica aqui, eu tenho medo que os caras voltem. E daí ela meio que deixa a porta, na hora de dormir, ela deixa a porta do quarto meio aberta, assim, tipo, ou a janela meio aberta, uma coisa assim, quase um convite, tipo, olha, né, tô te dando a deixa, né? Cara, e daí o 007 entra no quarto, assim, e pega, ela tá dormindo, ele puxa o cobertor e cobre, e aí ele vai dormir numa cadeira de balanço na sala com um gato no colo, né? Então, assim, o 007, nessas alturas, realmente está precisando já, de novo, de uma mudança, né, de um rejuvenescimento, mas, como você pontuou, tem coisas legais aí nesse filme. Uma é a história dos nazistas, né, que o Max Zorin, ele era um experimento nazista, o criador dele é uma espécie de Dr. Mengele, que aparece no filme também, é o pai adotivo dele, vamos dizer assim, né? E aí tem esse desfecho fantástico aí na Golden Gate, né? Que esse é o grande momento do filme, né? O Zeppelin do vilão fica encalhado na ponte, e isso tipicamente James Bond também, e daí não tem o que fazer, o 007 tem que sair do negócio ali, do dirigível e enfrentar o 007 no mano a mano, né? E aí tem uma luta fantástica, e eles construíram todo esse setor que a gente vê, essa seção, essa pequena seção da Golden Gate foi construída em estúdio, né, para fazer a cena, mas foi filmado em São Francisco mesmo, em locação, né? Muitas das maluquices que eles fazem ali estão fazendo ali mesmo, na cidade, né? Enfim, tem uma conclusão muito boa o filme, muito legal. E só concluindo, a Alison Doody, ela realmente é aquela russa que conversa com ele e é amante do Indiana Jones. Merda, cara, eu ia morrer sem fazer essa ligação, cara. Bom, eu me apaixonei por ela 2 vezes, inclusive, então sem saber que foi uma coisa meio Vértigo. Eu me apaixonei pela mesma mulher 2 vezes sem saber que era a mesma mulher. Porque eu nunca fiz a ponte. Eu nunca fiz a ponte. Inclusive, eu estou vendo aqui faz tempo que ela não faz nada assim de... Ela fez muita minissérie nos anos 2000, no começo dos anos 2000. Ela tem uma... eu não sei. Aqui ela está fazendo... Aliás, na Última Cruzada, ela seduziu os dois. Ela seduziu o Indiana Jones e o pai do Indiana Jones, que é o Sean Connery, o Harrison Ford e o Indiana Jones, né? Verdade.
Ela é maravilhosa, aquela mulher linda, né? Enfim, aí chegou um ponto aí que o 007 precisava mesmo de uma... Realmente, precisava de uma mudança já. Mas, vamos lá. Como eu te falei ontem, né? Tem muito criticismo em relação ao Roger Moore. Eu entendo em grande parte, porque eu mesmo demorei para dar o devido valor para o Roger Moore. Eu acho que é o tempo que... A perspectiva... Quando a gente consegue ver as coisas em perspectiva, a gente entende. Muitas vezes aquela história, ainda bem que eu não consegui fazer o que eu queria na época, porque se eu tivesse conseguido, eu teria quebrado a cara um pouco depois. A gente só tem essa perspectiva depois que a coisa passou. E acho que é a mesma coisa. Eu hoje, olhando a série em retrospectiva, eu acho muito difícil que o 007 tivesse passado pelos anos 80 sem o Roger Moore, sem esse bom humor, sem essas coisas cômicas que eles colocaram nos filmes. Isso manteve o personagem vivo durante muitos anos, ele ficou muito tempo no papel, Roger Moore, muito tempo no papel. Ele foi um 007 extremamente popular, né? E acho que, vamos dizer assim, durante muito tempo, o povão, né, gostava mais do Roger Moore do que do Sean Connery, se você quiser saber. Durante muito tempo, porque eu lembro que, assim, para a garotada dos anos 80, para mim, não, porque eu gostava do 007 já desde a televisão, dos antigos. Mas para a garotada dos anos 80, o Roger Moore era o cara. Então, assim, ele foi muito importante para a série, né? E, além de tudo, cara, quando ele morreu, eu também fiquei bem abalado, né? Não tanto quanto eu fiquei quando o Sean Connery morreu, porque eu achava que o Sean Connery era indestrutível, né? Eu achava que o Sean Connery era resistente a tudo, né? Mas vou repetir aquela história. Vou repetir aquela história de ontem que eu tive o prazer de conhecer o Roger Moore. E que eu caí para trás, quando eu fiquei sabendo que, né? Pô. Foi em 99, lá no MIPCOM, lá em Cannes. Ele estava ajudando a lançar uma série chamada The Dream Team, que era uma série ruim pra caramba. A Globo exibiu, inclusive, tem acho que 6 episódios só. Mas eu estava na fila lá para cumprimentar ele, cheguei lá e falei assim: olha, você fez um dos seriados mais importantes da minha infância. Ele falou assim: o Santo? Não, eu falei, Ivan-Ioé. E aí eu lembrei da história que eu esqueci do final. Eu sei que ele me cumprimentou por eu lembrar da. Acho que ele falou alguma coisa que eu. Pô, você é um jovenzinho bem velho. Falei, meu Deus do céu. Mas olha, figura. Não, diz que ele era grandão, você falou, né? Ele era mais alto do que eu. Acho que ele realmente é aquilo que mostra no... E quando você vê no Oscar, a entrega do Oscar que teve lá, Roger Moore, o Michael Caine e o Sean Connery, os 3 juntos, os caras eram da mesma idade, do mesmo tamanho. Tremendo momento aquele, né? Foi tremendo antológico aquele lá. E o Michael Caine também teve sua vez de espião em inglês, né? Com a série do Harry Palmer. Harry Palmer. Que, aliás, se eu não me engano, o Harry Saltzman produziu essa série. Olha só. Ele saiu do 007 e foi fazer um espião de verdade, porque o Harry Palmer não tinha nada do James Bond. Aliás, é aquela história, né? O próprio Ian Fleming brincava com isso. Ele falava assim: não tem nada menos verdadeiro do que o meu espião. Ele falou: um espião nunca fumaria um cigarro com 3 faixas douradas feitas especialmente para ele. Fumaria qualquer marca vagabunda. Por quê? Porque o espião tem que ser incógnito, ele não pode aparecer. Nunca que um espião seria como o espião que eu imaginei, é pura fantasia. Embora o Ian Fleming tenha sido espião, ele se divertiu criando um agente secreto que não poderia existir, né? E a briga do John le Carré, que faleceu, inclusive, recentemente, né? Falava que morreu. Não sei o quê, então. Eu não lembro desses depoimentos e tal. Eu gosto muito dele como escrito. Agora, assistir O Espião que Saiu do Frio, realmente você precisa ter muita paciência para ver aquele filme. Então, de certa forma, eu acho que o 007, com essas liberdades que eles tomaram com o gênero, né? Eu acho que eles tornaram a espionagem um gênero mais acessível a todo mundo, sabe? Eu acho que espionagem não é um gênero fácil. Não é um gênero fácil. É um gênero que é muito cerebral, analítico, né? É muito analítico. Exatamente. Ele transformaram, o 007 transformou a espionagem numa coisa pop, vamos dizer assim, numa coisa que todo mundo se interessa, todo mundo... tanto é que daí a brincadeira de senha, né? Qual é a senha? Isso tudo aí foram
esses pseudo-agentes secretos da década de 60 maravilhosos aí, não só o James Bond, como todas as imitações que eu gosto de todas, principalmente o James West, que é o meu predileto, né? Que era o James Bond no Velho Oeste, né? Feito na mesma época dos filmes, é uma maravilhosa aquela série. Então, esses pseudo-agentes secretos aí que criaram na cabeça da gente o imaginário do que é a espionagem, que não é nada disso. Espionagem é um negócio muito chato, muito chato. Espionagem é uma coisa que... Tem uma cena do Arquivo X que resume o que é espionagem, que o Mulder apronta tanto lá que o FBI coloca ele para fazer um negócio lá, uma escuta, né? E daí ele passa, em vez de ele poder investigar os vampiros, lá, os discos voadores, que ele gosta lá, ele fica o dia inteiro lá ouvindo conversa gravada, né? Entre suspeitos e não sei o quê. Em grande parte a espionagem é isso, né? É uma coisa... Não tem emoção, né? O 007 transformou a espionagem numa grande brincadeira, né? E ainda bem, né? Ainda bem, criou aí um novo gênero de cinema. Se ele não tivesse feito isso, a gente não estava aqui batendo papo divertido sobre isso. Exatamente, né? Exatamente. E, ó, eu vou avisar para todo mundo que quiser acompanhar o terceiro papo, que vai ser só em janeiro. Nós vamos falar do Pierce Brosnan, vamos falar do Timothy Dalton e do George Lazenby. George Lazenby, vamos começar com ele. O outro, o Christopher Walken, não, como é que é o nome dele? O outro... Daniel Craig. O Daniel Craig, nós vamos falar só quando lançarem o filme, que nós vamos assistir o filme e depois a gente vem aqui comentar. Isso é outra história. Vamos falar dos clássicos, né? Enquanto ainda estava no guarda-chuva do Ian Fleming, todas aquelas ideias estranhas. Eu acho que a série 007 tem duas séries 007, não é a mesma coisa. Eu acho que já que eles fizeram o reboot e aí começa a aparecer de novo Blofeld, eu acho que é uma outra coisa. Eu acho que tem a série clássica, eu acredito que é bem isso, tem a série clássica que acaba no Pierce Brosnan, e tem essa outra série, que inclusive é muito legal, tem muita coisa legal, mas assim, se você quiser falar do 007, vamos dizer, raiz, né, o que é o 007 na essência, assim como Jornada nas Estrelas, meu amigo, por mais que tenha milhões de séries, se você não assistir a série original, você não vai saber o que é Jornada nas Estrelas. Você pode até não gostar, eu entendo. Eu não sei como, né? É capaz de eu pegar, se a pessoa falar que não gosta de Star Trek, é capaz de eu dar uma panelada na pessoa, porque... porque assim, cara... Não, porque panelada parece que você está querendo o terceiro turno, tá? Não, porque Star Trek não é só ficção científica, os personagens são divertidíssimos, são ótimos. Você não tem como não gostar daqueles caras. Enfim, então, assim, mas você tem que assistir o original para você saber do que se trata aquilo. Né? Então, enfim, aí por isso que eu acho que a gente esgota parando ali no Pierce mesmo, né? Que foi o último James Bond da série clássica, né? Mas, cara, é uma delícia, como sempre, Paulo. Eu aprendo um monte com você e ainda me surpreendo de que descobri que você conheceu o Roger Moore. Você fala isso sem anestesia, eu quase caí da cadeira, né? Claro, foi ontem a surpresa, mas ontem, assim, eu fiquei limpando a baba depois do celular aqui durante a noite inteira, porque falei, porra, conheceu o Roger Moore, cara, meu, que privilégio. Não, mas assim, é óbvio que não é do jeito que você gostaria de conhecer, mas você está lá, numa fila de 100 pessoas, você fala, é o Roger Moore. É que nem o episódio que eu assisti ontem de The Crown, né, que tem um dia em que a rainha e o marido dela vão conversar com o povo, só que é um povo selecionado, não é qualquer povo, né? Um episódio muito... Então, tá lá, então você fica lá esperando. E, ele comenta. Então, eu estava desse jeito. Estava lá esperando, aí entrei na fila e fui falar com ele. E eu gostei muito porque ele é um cara muito simpático. Aguentou todo mundo lá. Todo mundo disse que ele era muito querido, que ele, cara, assim, que, por exemplo, criança abordava muito ele direto, para o 007, enfim, cara, que ele sempre, assim, era sempre um doce, ele fingia que era o James Bond para a criançada. Eu acho que ele foi o cara mais legal de todos, assim, eu acho que ele foi o cara mais... Ele foi, como é que é o nome? Ministro, embaixador da Unicef, né? Unicef, né? Você sabe que depois ele revelou que ele, inclusive, foi vítima de abuso sexual na infância. Olha só. Ele é um cara muito corajoso, um cara muito, muito íntegro, um cara... Enfim, eu acho que é assim, meio que nem o Sean Connery, né? Assim, você resumir a trajetória de um cara desse a James Bond é fazer muito pouco desses personagens. Eles foram mais do que isso. Aliás, mesmo o Roger Moore não tendo tido antes e depois, né? Ele ficou... Cinema foi basicamente James Bond. Mas você sabe que minha mãe era apaixonada pelo Roger Moore por causa de um filme chamado Milagre, né? Que eu vi
filme. Eu vi quando criança, na sessão da tarde, ele bem mocinho, né? Então, assim, ele também teve passagens pelo cinema. Ele fez aquele que a gente comentou ontem, enquanto ele fazia o James Bond, ele fez um filme de espionagem totalmente diferente, que era um agente secreto de barba, que gostava de gato, né? Enfim, é um cara que, enfim, também teve uma enorme importância na trajetória do James Bond e que, como personagem, mesmo como ator e como ser humano, acho que foi um cara que teve uma bela passagem aqui pela Terra. Enfim, então, mais um gigante que vai deixar uma enorme lacuna aí. Muita gente vai sentir falta dele durante muito tempo. Com certeza. Bom, Torelli, brigadão. Nos vemos na semana que vem, quando vamos discutir o cinema. Tem futuro? O futuro do cinema, se é que teremos futuro no cinema. Falou, meu amigo. Um abração. Fechado, querido. Obrigado, viu? Mais uma vez, viu? Beijo. Beijo. Tchau, tchau.